boa noite. Hoje Boa nós noite. estamos aqui no nosso podcast de segunda, no YouTube, o podcast da Elite, Elitizados. Estou super feliz com esse projeto, cheio de coisa bacana, né, Zé Luiz? Isso Vamos aí, nós. mais um podcast nosso aqui no Prime, no Estúdio Prime, e a Elite Elitizados. Nós estamos aqui nesse início de grandes negócios. Temos aqui nossos parceiros, amigos, Sandros, do Guilherme Paulos. Solange fala aqui. A Solange hoje, tem que falar alguma coisa. Alguém tem que hoje trabalhar aqui. O convidado vai ficar para depois. Hoje quem está Depois. com a gente, olha aqui que legal, gente, ó. A COI, né, do Grupo Tanaka, o melhor distribuidor para cozinha oriental. Temos também aqui o nosso amigo Guilherme. Guilherme não, é o Cauê. Falei do Guilherme. Guilherme Paulos, né, gente? Aqui é o Cauê. O nosso amigo que mandou para nós. Olha que top isso, gente. Pão de mel maravilhoso. Ó, ele criou uma coisinha nova, Zé Luiz, sabia? Marzipan. Olha Marzipan. que top. Mas eu gostei bastante porque Adoramos. ele fez um pão de mel que quando a gente pra gente verdade. relembrar a época de Copenhague, quantos anos ele falou? Mais de, figo, 20 anos. né? Lembra É o que de ele falou pra figo, gente? É o de de figo. figo. Você É vem na muito bacana. nossa memória, na nossa lembrança. É que sábado a gente estava na Galeria do Camasmi, né? Na exposição Pasco Arte. A gente já conheceu o Cauê lá. A gente já logo se apaixonou, que foi sensacional. E já Muito tá aí. bom. Não, super gentil, porque hoje, ó, olha que bacana, gente. Ele criou ontem, já fez pra nós, já mandou. Então, um beijo pro Cauê. Você é parceiro. Cauê vai vir pra cá também pra gente falar de gastronomia. E assim, super bacana. Ah, e mais uma coisa, Marco, antes da gente apresentar o Marco, convidado, Marco, você espera aí. Eu quero falar, gente, que amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down. É um dia mega importante, assim, né? Quando a gente fala das pessoas, né, com algum tipo de deficiência. E hoje eu quero falar do meu amigo Douglas Volpe, que faz todos os bolos pra mim, que faz os doces, que é maravilhoso. Ai! E ele criou um projeto novo muito legal, que agora é nas Perdizes, e aonde ele está fazendo, trazendo essa concepção, né? E lá ele dá aula para crianças com síndrome de Down, ele ensina a fazer bolo, ensina a fazer algumas coisas. Tem lá uma bicicletinha que ele me falou, que aí loca, né? E as pessoas que querem, entendeu? Para colocar lá os produtos para serem vendidos. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu falei, Douglas, você é do meu coração. Eu falei, eu vou falar um pouquinho desse querido, mas a gente vai trazer ele aqui, né? Sim. E ele vai falar sobre isso. Aí eu vou Mas aproveitar... o Douglas, deixa eu te interromper. O Douglas, bem legal esse trabalho dele, mas não vamos esquecer da Bruna Ribeiro. A Bruna, filha do Zé Luiz, exatamente. Ela também ela é psicóloga, ela tem uma verdade. especialização em neuro também e cuida dessas crianças Cuida também. das crianças autistas, né? Então, Sim. assim, verdade. A gente tem que lembrar que é uma menina tão jovem, Sim. né? E que já tem essa E se afeição. dedica. Se dedica. E o Marco também sabe um pouquinho sobre isso. Antes da gente falar de calçados, né, Marco? Você Sim. falou para mim no início, né? Nós temos algumas legal. coisas antes, né? Essa trajetória do sapato, antes da trajetória do sapato, Sim. nós acabamos entrando no projeto da Síndrome de Down, o internacional para a Sim, ONU. sim. Então, o site oficial nós acabamos fazendo. Que bacana, E um dos gente. vídeos principais com a Lívia Wide, é muito legal esse vídeo. Sim. Né? Nós participamos também da execução desse vídeo. Então, isso é muito legal, faz parte da nossa história. Claro, legal. A Adolfo Turrion também, nós começamos um trabalho também com o Rotary, né? Olha, que Não legal, só gente. também na síndrome de Down, mas voltado ao jovem carente, você colocar Sim. alguém realmente na escola, dar um trabalho, dar Bom. primeiro uma noção, né, do trabalho, do primeiro emprego para esse pessoal. Então, nós temos tanto com o IPP como com o IDAP. Olha que bacana. Nós temos nós colocamos perto de quase 8 mil jovens já no mercado de trabalho. legal. Parece pouco, né? Mas se a gente consegue, se Então. todo mundo fizesse, Sim. era muita gente. É Mas a verdade. gente- É a um gente pouquinho cada um, né, Marco? Exatamente. A gente faz grandes coisas. A gente imagina Uhum. os pais dessas crianças que, né, as crianças são tão dependentes, né, da família, mas eu acho importante também a gente falar sobre o nosso amigo, né, conhecemos aqui por intermédio dos nossos amigos Pedro e o Rodrigo, o Dr. Fábio Beckelli, Sim. que ele tem um tratamento que chama-se REAC, que é REAC, muito verdade, legal, muito bom. que ele começa, né, fazer dar um boot, dar
uma resetada no cérebro e começa a reagir, principalmente essas crianças que têm essas deficiências, começa a reagir bastante, mexe muito com o cérebro. Nós chegamos a ver algumas crianças lá que a gente nem imaginava. Com autismo, né? Nem percebemos. E eles que chegaram bem deficientes lá, e isso deu uma reagida grande. Muito legal isso. É necessário. E não vamos nos esquecer que podem ser pessoas que têm uma deficiência, mas têm uma inteligência até acima do normal, né? Muito alto. Síndrome de Down, praticamente, é o cromossomo 21, não né? É? E tem 3. Exatamente. Né? É a única diferença. Então, ou seja, e antigamente, isso é uma coisa que tem que ser muito bem ressaltada, né? Antigamente, quem tinha síndrome de Down era rejeitado. Total. Então, ele ia morrer o quê? Com 20, com 40 anos de idade. Hoje, não. Hoje, ele já tem uma vida normal e ele vai viver até os 90, até 95 anos. Com certeza. Porque, na realidade, o que falta mesmo é amor, né? Se você for pensar. Isso é o que muda tudo, né? E isso mudou tudo, né? Vamos dizer, a evolução da medicina, juntando com a tecnologia, que é o que o Dr. Fábio faz, isso aí é um grande incentivo e também o resultado é muito grande também. Então, é verdade, gente, é verdade. Tanto, ó, vou fazer uma cola aqui, O projeto dele chama Alma Roma. By Volpe. Olha que legal. Alma Roma vai e volta. Que bonito. Legal. Bem legal. E assim, a gente vai lá, nós vamos lá visitar esse projeto, a gente vai, né, Zé Luiz? Vamos lá comer um bolinho, conhecer as crianças que fazem, e aí a gente vai trazer esse projeto aqui para mostrar para as pessoas que estão em casa, né? Muito legal. Então, bacana, Parabéns, gente. também. Olha aí. Já apresentamos o Marco, já falamos dos nossos parceiros aqui, amigos, e a gente vai falar sobre o que agora, Zé Luiz? Não, mas essa moçada que tem também... vamos dizer, especial, que muitos, às vezes, são mais inteligentes do que... A maioria. Do que algumas pessoas que a gente vê até na política. Mas aí... meu Deus. E nós vamos falar de moda, que o Marcos é um expert... É um expert na moda, né? Moda, E aí eu falei que eu ia apresentar o Marco assim, ó. O sapato. Sapato é novo, ele pode apresentar, né, Marco? Eu cheguei com uma bota dessa cor amarela linda, que eu adoro. Aí o Marco, que era nossa também. Que é do Marco, é linda, adoro. O Marco tem isso, ele já muda o look na hora. Aí o Marco já mudou meu look. E eu tenho medo dele, que ele vai na minha casa e quer jogar meus ternos fora. É verdade, Marco. Vamos mudar, né? O Marco é jovem, não quer nada a ver. No programa passado, a gente falou isso pra Thaís, que ela estava falando sobre a apresentação pessoal, imagem pessoal, que é o tema dela hoje, né? E eu falei, a gente tem um amigo, Marco, a gente falou de você várias vezes, que ele foi lá em casa e falou pro Zé Luiz, pega esse armário, tira metade e joga fora. Joga o sapato fora, joga tudo externo. Doa, né, Marco? Nada de coisa velha. Doa, olhou o terno, já não tá na moda, doa, e a gente morrendo de medo. A gente não, porque é dele, mas, né? Marco, eu usei uma vez só, não, joga fora. Pois é, não, tem que ser novo. Esse costume aqui, ele usou uma vez também, já a segunda vez. Tem muita roupa, mas esse costume tá bonito. E é do De Carlos, da época do De Carlos, o famoso De Carlos. Ele tinha 15 anos e tá servindo aí. Precisa falar a idade, precisa falar a data. Mas o De Carlos, né? Tira a naftalina do bolso, tira as naftalinas do bolso aqui. Mas, Marco, eu vou falar uma coisa pra você. Você tem razão. Porque eu andei passando uns nervosos aí ultimamente, sabe? Você vai lá no armário, nenhum serve. Não serve esse, serve. Aí eu vou tirando, tô falando de mim. Tira. Aí você pega a mesma roupa que você usou na outra semana. Então, pra que tudo isso? É pra deixar a gente estressado, não é? Tem que renovar. É só pra isso? É pro estresse? Renovar as energias, né, Marco? Renovar as energias, né? Que eu sempre falo, né, na moda e hoje em dia. Né? Eu diria assim, a Adolphe Tourillon mesmo, a gente sempre tem que falar um pouco da nossa fábrica, do nosso negócio também, para que as pessoas também conheçam. Inclusive, né, tanto o Felipe, que está nos assistindo, como o Hélio, né, os nossos dois sócios, eles só não estão aqui hoje porque realmente acabou sendo em cima, nasceu o projeto, então parabéns também pelo projeto. Nasceu, né? 2 semanas, né? Nós somos o segundo, obrigado também por ser o segundo convidado. Verdade, mas uma coisa que nós prezamos muito, né, Adolphe Tourillon, mesmo para os clientes, é não comprar em excesso e usar até acabar. Óbvio, se você tiver só um sapato, ele vai acabar rápido. Claro. Então, claro, se você tiver 2, 3 sapatos, 4 no máximo, você vai ter uma vida melhor, você não vai estragar o sapato que você está usando todo dia e você consegue compor. Agora, é uma coisa que também eu sempre pensei também na minha vida, né? E se você mora num país que claro, o Brasil tem uma série de vantagens, óbvio que o Brasil é um país rico, mas
dentro de tudo, todos os altos e baixos que nós vivemos, né? A população, tem dinheiro para comprar roupa doida? Não tem. Hoje ainda, Marcos? Então, hoje ainda? menos ainda. E né? ainda o fato de que eu sou muito contra o nome fashion, né? O nome fashion, acho que o fashionismo é um problema, né? Porque ele traz a moda do momento e eu não vejo mais, acho que no século XXI, como uma moda do momento, é a moda do século XXI e a moda do século XXI, ela é heterogênea. Então vale para o mais magro, para o mais gordo, para o mais baixo, etc. Então é legal você ver, né, todo esse pessoal se vestindo da forma como eles querem, que antes no Brasil não era assim, você lembra? Mas vamos pegar, nós somos mais velhos, né? Só pode se vestir desse jeito. Não, hoje não é mais assim. Então isso é muito bom, né? E o fato de você, às vezes, também ter um guarda-roupa mais cápsula, né? Se sente bem, né? Se sente bem, usa aquela roupa. Mas o cara tá sempre, que nem eu sempre andei de dark blue. O cara tá sempre com a mesma roupa. Bem, se tá ou se não tá, né? Eu acho que é a imagem que você faz de você. Claro, exatamente. Como quando todo mundo me pergunta, o Cebolinha usa verde, ele vai usar vermelho? Não. Né? Então, quer dizer, quem é o personagem, como você é o seu personagem na sua vida e que tipo de roupa que você usa de uma forma que você não tenha o desperdício. Né? Eu acho que o principal problema do mundo é o desperdício. Desperdício total, né, Marco? E não tem a ver, por exemplo, o fashion. Eu acho que todo mundo tem que usar uma calça justa. Não é todo mundo que vai servir uma calça justa. Entendeu? Então, são coisas que você olha, quando alguns influencers colocam todo mundo igual, né, na web, e não é isso que a gente quer vender. Né? Nossa, perfeito. Não entrando na sua conversa, mas eu estava conversando com umas pessoas, Estados Unidos, por exemplo, lá tem as Kardashians, que elas ditam a moda. E aí as lojas lá, as marcas, fazem a roupa delas assim, em grande escala. Porque todo mundo quer usar, só que é uma roupa descartável, né? Você comprou, usou, não serve mais. Então eles estão vendendo muito por conta disso. Uma pessoa X usa aquela roupa, então todo mundo quer ir lá e comprar e usar aquilo. E não é bem assim. E não é bem assim também, que a gente falou com a Thaís, né? Não é todo mundo que tem aquele bombonzão canela. Não, também. A cintura, né? Ou que vai fazer, né? Ou que vai numa cirurgia plástica vai recortar o corpo inteiro. Não vai, né, apesar de ter na família cirurgiões, tenho dermato na família também, meu primo deve estar nos assistindo, Raimundo, por exemplo, meu primo Fernando, mas se você vai falar, a gente apoia isso, não. Imagina, você está aqui num podcast, né? E você está lá todo cheio de botox, todo torto. Aí você vai falar o quê? Você não tem expressão, né? Eu sempre falei. Eu durante muitos anos, né? Eu fiz o IMDb, imdb.com, né? O maior site de cinema do mundo. Né? Isso é um orgulho que eu tenho também, que faz parte da minha fase de agência, né? Antes da Adolfo. E ali foram pelo menos quase 17 anos cuidando desse site. Né? E ele está entre o 11º e o 14º site do mundo. Legal. Então ele é cinema. E cinema é tudo que vocês conhecem também, vindo da Elite. Sim, o que foi a revista, como é que o cara vai... todo mundo igual. Não dá, não pode mais ser assim. O próprio, acho que o Oscar já nesses anos todos, agora vindo da pandemia também, toda essa bagunça que foi, e esse mesmo desse ano, que você vê que ele já está muito mais pluralista também. Bastante. As pessoas são diferentes. Muito então você já está juntando o Ocidente com o Oriente, entendeu? Coisa que não era assim em Hollywood também. Verdade, não é. Então, isso acho que faz parte de toda esse mundo que nós estamos vivendo, né? Nós mesmos, pelo nosso lado, também na Adolfo Turrion, quer dizer, a gente tem hoje mais de 100 modelos diferentes, mas não por ter... Você falando disso, você vê o cinema indiano, você vê a Índia muito forte no cinema. Muito forte. Muito. Tanto a Índia como a própria China, a própria Coreia. A Michelle é uma asiática, né? Ela ganhou o Oscar, realmente. Aliás, ela fez vários filmes anteriores muito bons, ainda bem que foi reconhecida agora também. Ela é ótima. Então, tipo assim, o mundo está começando a entender que existe um pluralismo, né? Não é só o carinha branco de olho claro, como todo mundo conhecia como Europa, como Estados Unidos. Não é mais assim. Não existe mais, né? Então, isso eu acho muito legal. Nós mesmos fabricamos coisas para todos. Né? Você tem alguns sapatos completamente diferentes, botas diferentes. Adoro azul, vermelho, umas coisas bem diferentes. Eu gosto. Fica bom, né? Fica bom porque combina, porque ele gosta. O Zé é um fashionista, mas você tem a sua forma de se vestir também. Eu pedi até para Pedro diminuir um pouquinho o som não, a luz, porque vou pedir pro pessoal curtir o canal. Aí é o seguinte, o que é? Senão a gente perde tempo. E aí nós somos na Michelle, a nossa amiga Michelle, que ela é uma dermata, uma mestre da estética. Ela representa grandes marcas. E aí ela falou, você tem que mexer no olho, tem que mexer ali, Pedrão, diminui
a Lusa. Não, mas ela Já mudou tudo. Mas aí- mas ela não falou assim, né, Zé Luiz? É porque assim... Você tá com a cara velha. Eu falei, eu sei, eu tô porque olhando tá no espelho. cansado, então a gente tem que cuidar um pouquinho, mas não é ir lá se esticar, né, Marcos? É assim, fica assim, né? ó. Na minha opinião, né? Ah. Na minha opinião. É verdade. Eu acho Não, que... expressão, né? porque vocês são vocês, né? Sim. Eu conheço, o Zé Luiz desde lá dos primórdios da Elite. O cabelo escuro, né? Agora tá cabelo branco, é cabelo Agora eu branco. tô pintando de Ele tá branco. proibido, porque eu falei caju não, pelo amor Não, de não, Deus. não, pelo amor de Caju Deus. não. Eu falei pro Zé Ele Luiz. queria, Ah, caju. mas eu não Ah, deixei. caju. É acaju. Não, Falei, não. não, eu não deixei. Eu nunca fiz Eu isso. não gostei que você de acaju, eu falei pra Não, ele. eu vou falar que o Edson, nosso amigão, parceiro, né? O Edson do Galeria. Hoje é vitrine, né? não é vitrine, galeria, é vitrine. E aí ele chegava a cortar meu cabelo, ele passava um negocinho pra ficar, né? Uma graxa, Não. nuguete. Mas ficava bom. escurecidinho. Mas seu cabelo era mais escuro. Agora não, Mas é acho que você. combina com a Agora- pele dele. Pinto de Combina, branco. combina. Mas, gente, agora eu vou falar. Pronto, eu vou cortar. Gente, se inscrevam no nosso canal do YouTube, por favor. Se quiser mandar pergunta, se quiser participar, colabore, ajuda a gente. Se inscrevam no nosso canal Elitizados no YouTube. Né, José Luiz? Isso aí. Pode continuar. Vambora. Então, mas como a gente estava falando, né? Então, quando a gente fala de moda, né? É uma coisa muito mais pluralista, né, nesse século. O mínimo de desperdício. Eu acho que O mínimo, você é tem que verdade, ir realmente é verdade. Respeito, não né? para o slow fashion, não para o fast fashion, Sim. como já estava ocorrendo muito, né? E eu vejo isso nos jovens também, né? Meus filhos, né? Eu tenho filho de 35, tenho agora filho vai fazer 33 agora. Até compram, mas já compram muito menos, né? O meu menor, já também de 21, compra, mas compra de uma certa mais forma consciente, né, Marcos? mais Eu acho, consciente. mais consciente, né? Por incrível que pareça, nesse gap, né, para o pessoal de 21 anos que eu vejo, toda a galera dele, que eles vão muito em brechó. Sim. Então, Nossa, eles impressionante. muito. Legal falar isso, Primeiro né? por uma Legal questão falar também de isso custo hoje. e também por uma questão, claro, são estudantes, isso eu acho muito legal. Do meu filho mesmo mais novo, Bem legal mesmo. eu admiro isso nele, porque ele fala, pô, eu ganho tanto como estagiário, eu não posso comprar uma coisa que custa um absurdo. Então, mas eu consigo comprar uma coisa legal, que praticamente está nova. E tem né? umas pontas de estoque lá que eu vi que Tem de o pessoal tudo. tá falando, tem umas pontas Tem de de estoque que tudo. o pessoal, um monte de coisa tudo nova com etiqueta. Você né? Exatamente. viu quanto de lojas... E o preço? Eu fiz nessa edição tem uma matéria que a gente colocou como second hands, né? Porque fora do Brasil a gente sabe realmente que isso existe e não só em matéria de roupa, como de consumo, como Tudo, máquina de lavar, tudo. geladeira que se coloca na porta, eu vou trocar a minha, mas você coloca em perfeito uso e a pessoa que não tem, ela vai lá e ela pega e utiliza. E isso é normal. Pra gente, infelizmente, não. Mas eu trouxe uma matéria que hoje se fala sobre isso em tudo. É relojoaria, são as joias, são as roupas, são as bolsas. Tudo. Tudo hoje. Por quê? É uma forma de você preservar o planeta que você vive. Né? Porque a gente estava vendo, eu estava vendo uma matéria, todo mundo viu isso, perto do Panamá, se eu não me engano, o tanto de roupa, você viu isso? Sim. Em uma ilha que ficou lá. Como é isso, gente? Absurdo. Como é que pode Agora, um negócio uma coisa que eu desse, achei né? interessante, né? Que isso eu também não sabia, né? Você vê, agora que nós estamos fazendo um private label novo, né? Agora internacional, inclusive, Legal. um parceiro nosso, Bom. que ele era da área de moda, área têxtil, principalmente. E eu também achava que não, né? Quando você pegava o tecido modal, por exemplo, eu fui entender agora, porque eu falei, pô, mas isso aqui é muito bom, né? A Uniqlo, que é uma marca tradicional japonesa, né? Que está no mundo inteiro, não está aqui ainda. Eu coloquei no digital essa marca. Que ele é muito boa, né? E ela não é fast fashion, ela é slow fashion, Sim. né? São coisas muito boas. Sim. Ela tem o tecido dela, ela chama Reatec. Então, cada um tem um nome para esse poli... É uma mistura, né? Na realidade, eles pegam, eles recondicionam esse algodão. Então, imagina, naquela ilha lá cheia de coisas, com certeza tem muita peça de algodão lá. Com certeza, Ela é recondicionada, aí você coloca um pouco de celulose nela e ela vira esse tipo de tecido. Olha então, que não bacana, deixa de... você viu? Por exemplo, um modal, um Reatec hoje, ele é um algodão reciclado. Entendeu? Então, isso é super importante. Ele é muito mais durável. Então, você vai pegar, por exemplo, o algodão Pima, que é um belo algodão, né, peruano, que nem é mais fabricado no Peru, hoje é fabricado nos Estados Unidos também. Ele tem uma fibra um pouco mais longa. Essa camiseta que eu estou usando, por exemplo, é de um private label nosso, da Barthelemy, e ela é em algodão Pima.
Mas o que acontece? Se você esticá-la demais, ela vai arrebentar. Claro. Por quê? Porque o algodão ele tem um limite de extensão. Sim, claro. No modal, etc., não. Você acrescentando a celulose nele, ele consegue alongar a fibra de uma forma absurda. Legal. Então ela vai ter mais durabilidade e ao mesmo tempo não deixa de ser um produto que foi reciclado. Legal. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que tirar o chapéu, né, para essa indústria. Sim. E que está vindo hoje e as pessoas estão começando a entender que isso daí realmente tem uma lógica. Sim, E é uma bacana. lógica, inclusive, com relação ao mundo. Claro, né? legal. A mesma coisa quando a gente fala agora também, né? Tava conversando logo antes do podcast aqui também, sobre sapato. Sim. Então, não é o cromo alemão. Legal. Falar, olha, cromo alemão, na realidade, é um processo, né? Que praticamente já deveria estar extinto. Né? O cromo mesmo, o sulfato de cromo, ele é usado no couro, nos nossos couros, né? O nosso curtume hoje é um curtume premium gigante, que é a Della Torre. Ela fabrica para o mundo inteiro, não só para nós, o nosso couro. E eu falo que é fabricar mesmo, porque é complexo o processo, parece uma gráfica. Que você vai conhecer. Vale a pena um dia, difícil, né? vocês estão convidados para irem lá em Franca, para a gente poder ver isso juntos. Sim, é bom, né? Mas ele... o principal ponto é o quê? Quando você entra e fazer o primeiro tingimento do couro, ele é feito com sulfato de cromo, não tem outra forma de se fazer. Porém, como é a primeira entrada no couro, 90% a 93% fica lá. Só um pouco vai para o meio ambiente e tem que ser muito bem tratado. O problema é que depois você passar quase 18 processos para sair o couro final, e aí no final ainda se usa cromo. Não poderia. Então você teria que usar anilina, como nós usamos, como são os nossos couros. Que seria para tintura, é isso? Não, o final da tintura, ele já está tingido, mas ele começa a ter algumas falhas. Então no final você tem que retingir. Legal, bacana, aí você vai com a anilina. E a anilina para uniformidade e ele não agride o ambiente. O sulfato de cromo, se você colocar ele no final, quando você fala um sapato foi cromeado, ou aquele cromo alemão, entre aspas, não é. Na realidade, se você usou o sulfato de cromo no final, ele é muito perigoso. Por quê? 3%, 4% vai ser absorvido pelo couro naquela parte de cobertura que faltou. O resto vai para o meio ambiente. Então isso é muito problemático. Isso é muito problemático. Isso é uma coisa que a gente reprova. Né? Os nossos sapatos não são feitos dessa forma. O couro que nós compramos não é feito dessa forma. E é uma garantia que a gente também tem, inclusive de exportação. E é uma garantia que a gente também tem para o consumidor também. Ou seja, não é uma coisa que está sendo feita da forma antiga. Né? Muito bom isso. Se você fosse comparar, porque todo mundo fala cromo alemão, né? Porque os alemães, para variar... Cromo alemão. Porque o alemão, ele foi o primeiro você vê que as gráficas alemãs, Heidelberg, as máquinas Heidelberg são as melhores do mundo ainda, né? Então os alemães sempre foram experts em impressão. Então quando eles pegavam o couro, eles foram os primeiros a atingir o couro 100%. Por isso se chamava cromo alemão. Eles usavam o cromo também no final, não tinha ainda anilina, então cromeava na entrada e cromeava na saída e saía aquele preto perfeito, o vermelho perfeito, o marrom perfeito. Enquanto que o inglês, basicamente, ele era o chamado English tan, porque o sapato inglês, ele era colorido, ele era colorido à mão. Entendeu? Então era um processo, o cara vai lá, pega o sapato, começa a engraxar, mudar, para evitar também o desperdício de cor. Então, de cor, de tinta. Né? Então, o alemão foi o primeiro a fazer isso. Então, por isso todo mundo falava cromo alemão, a perfeição do cromo alemão. Interessante você falar da máquina Heidelberg, não sei se a Heidelberg. As máquinas, eu lembro que as gráficas no começo, né? Só tinha Heidelberg. 30 anos de elite, né? A gente começou com tabloide e aí depois eu falei, eu quero pôr cor e quero papel, um papel branco, né? Um papel branco offset. E aí já entrava nas máquinas alemãs, porque antes o papel era impresso, os jornais era impresso num sistema que aquele parece um papel reciclado, mas não é, né? Um papel jornal, básico, né? E a tinta saía na mão. Quando você folhava o jornal, saía tinta na mão. Exatamente. Aí eu falei, eu não quero isso no jornal Elite. Foi por isso que o pessoal começou a chamar de revista. Aí quando começaram a vir essas máquinas, e aí a gente começou a imprimir o jornal nas máquinas Heidelberg e alemã e colorido. Completamente diferente. Interessante, né? E aí eu lembro que uma das gráficas, a Ipsis Gráficas, né? Que na época eu fazia, hoje não mais na Ipsis, mas eu fiz muitos anos. E aí chegaram as máquinas novas, porque aí vieram as máquinas 8 cores, antes era 4 cores só, depois aí entraram quase de 8. E aí os caras fizeram uma festa, né? Os alemães vinham aqui para fazer festa por causa da máquina. Então eles tinham uma coisa com
com a Não, eu acho impressão legal. muito... Até um parabéns tem que dar para vocês, né? Que tem duas, né? Mas fora as edições que vocês já fizeram, quer dizer, aqui você vê, você já tem o dourado, né? Que é o WhatsApp aplicado. Sim. Então, tipo assim, isso é muito legal. Isso aqui é uma revolução. E pouca gente faz isso, né? Ainda, eu acho custo, assim... né? Você tem o processo digital, eu tenho o processo digital no meu telefone. Então, por exemplo, a GQ Britânica, que é uma revista que eu leio todo mês, ela vem, às vezes é bimestral, eu recebo ela antes pela internet, no próprio aplicativo. Mas eu não deixo de comprar no papel, porque no papel pode levar para gráfica, pode levar para a fábrica, posso levar para um cliente, deixar lá. Entendeu por quê? Porque é o conhecimento que está lá, é o papel, né? É o toque. Então, quer dizer, até... Né, e parabéns também, tem que deixar aqui esse parabéns para vocês, porque vocês continuam. Claro que você já tem o digital, agora temos esse programa, mas vocês continuam e precisa ter. A impressão, ela é necessária. A gente ainda vive nesse mundo, desde que ela não seja desperdiçada, desde que você não faça 3 mil cópias, que não vão servir para nada, mas você colocar... Hoje ela é bem, né, bem pontual mesmo. É um livro. A Elite Magazine é um livro. A gente enxugou... Colecionável, né? Colecionável. Ela além de estar... A gente tem a específica digital, que tem uma pegada mais moderna, e tem a Luxury, que a Solange está pilotando ela, pondo as mulheres, né, o pessoal na capa, e tem a Magazine, que é capa dura. Então, nós estávamos com a Mauri Júnior agora recente, e a gente estava conversando sobre isso. O próprio Mauri falou, a revista nunca vai acabar, a impressa na mão, a gente vai ter o toque, então a gente sabe disso, que é uma coisa que nada como estar em cima da mesa, uma coisa bonita. Sim. É uma coisa até... Uma impressão boa, né? Uma qualidade no estilo boa. Que vocês têm, né? E você vê, bem ou mal, a Elite está aí há quantos anos, né? 30 anos. 30 anos. Tá aí, né? Você vê, agora, uma coisa que é bem legal de ser falada aqui também, a Arbiter é apesar do nome em inglês, né? Ela é uma revista italiana. Sim. E ela é uma revista italiana que nasceu na década de 30 e morreu no final da década de 90. Tá. E agora ela foi reeditada. Então, quer dizer, Bronte, né, que é o editor-chefe, ele comprou os direitos e pôs a revista para rodar de novo. Isso é bom. E esse ano foi o 3º prêmio Milano de Sumizura para os alfaiates de Milão e de Roma. Então, isso você vê como isso está sendo resgatado, entendeu? É uma revista, ela é trabalhada também a 8 cores, ela tem uma capa diferenciada como é de vocês, e ela trata basicamente do quê? De vestimenta, de sapato, do básico. E você precisa ter uma fotografia impecável para retratar a realidade, né? Isso é importante. E principalmente, o que eu acho interessante, que tem a ver com vocês, que você vê que essas daqui tem fotos, né? Na Elite Magazine, vocês têm obras de arte. Sim, a gente na Arbiter, elas também são obras de arte. Sim. Então, por exemplo, ele escolhe um autor para ele fazer a capa daquele mês, ela vira uma obra de arte que ela é vendida. Que legal. Geralmente tem 1.500 exemplares, são vendidos para quem é o fã, que se tornou fã da revista. A Magazine é bem isso que você falou, a gente programa baseado no conteúdo da revista, a gente pede para um artista pintar a capa, né? Essa é a pegada da Elite. Mas a Solange quer falar agora? Eu quero falar, gente, para tudo, que a gente vai mandar agora um beijo para quem está acompanhando o nosso podcast, Marco. Olha lá, ó. Carona VIP, eu vi ali o Paulo, o Raul, que está sempre com a gente. A minha esposa está lá também. Olha que legal, tá lá, a Cris. A Jana Felipe. A Jana eu sempre coloco um óculos, porque assim, você sabe que meu óculos é made in Jana Marques, né? Ó, todo mundo elogia meu óculos, é fashion. Você não gosta de fashion, mas é fashion, tá? Ó, verde Tiffany, adoro, amei. E assim, eu não enxergo muito bem de longe, né? Já rodou. Mas aí vocês vão acompanhando aí, gente, vai falando. É que assim, o fundo tá escuro, eu não consigo ler. Mas um beijo pra todo mundo. Vamos nós. Então, é isso que a gente estava falando. Legal, né? E a qualidade. E a gente também tem o título Golf, o Golf Magazine, que em breve a gente já está preparando, o Samir está com a gente está preparando o conteúdo da Golf, ela vai começar digital, e em breve a gente vai fazer ela uma capa dura também. O título é nosso já há 12 anos. O Golf e Polo, né, Zé Luiz? Aí a gente vai unir o Polo, né? Que é bacana, a gente já está aí num projeto. Já tinha esse projeto, e algumas coisas foram acontecendo que acabaram levando a gente para esse caminho também. Então a gente já está trabalhando algumas coisas bem legais. Mas também tem Elite Art, né? Bacana, né? Também. Você tem que falar da Virgínia. A Virgínia Sé está aqui com a gente. Bonito, né? Que trabalho lindo isso, lindo. Nós estávamos com ela hoje na parte da tarde, e o trabalho dela muito legal. Impecável. É impecável, né?
ela é uma artista, sem o forte dúvida. dela é escultura, mas ela tem muita coisa em pintado também, mas ela é uma artista além do normal, né? Ela está acima de... As esculturas dela, né? As 2 esculturas metros, são 3 impecáveis, metros. né? Tudo Bem, a bronze, casa de ouro vocês dourado. é uma obra de arte, né? Ah, então, né? O que mais tem são as obras Você de sabe, arte. essa veia, olha, eu vou falar uma coisa pra você, Marco. Minha mãe, 91 anos, mas minha mãe sempre gostou de pintar. Minha mãe sempre gostou de fazer algum tipo de atividade. E ela sempre pintou. Mas os quadros da minha mãe é aquele, da florzinha, pintar a casinha, sentar lá e pintar a natureza. Mas eu cresci com isso. Mas eu não tenho essa veia artística pra arte. O José Luiz, ele é o cara da arte, né? Sim. Eu sou mais de criação. O José Luiz, ele ama essa coisa da o arte. merchan. Eu acho que é dele mesmo, porque a pessoa tem que ter esse envolvimento, né? Uhum. De olhar uma peça e, ai, nossa, isso veio da onde? Isso vai para não sei o quê. O pincel, aí isso é aquarela, isso é, sei lá isso é não sei o quê. Então, assim, é bem a praia dele, Não, né? e eu acho que são coisas que elas... dele. Você, como ontem, ontem, sábado, né? Eu até tinha esquecido, depois tem que passar no Roberto também, porque ele tinha mandado o convite, eu acabei não passou indo. arte, né? Muito legal. Mas que é ele muito faz importante. lá. Você vê, é uma pessoa já que também já não é nova, né? Não. Mas é muito importante, porque são pessoas que revolucionaram o meio. Tem uma Né? E história. estão aí até hoje. Sim, Entendeu? sim, Então, tipo assim, não é firme. qualquer um. Ah. Então, quer dizer, isso acho que é muito importante, né, no trabalho de vocês também. Sim. E no nosso também, né? Quer dizer, Claro. como você manter vivo, né? Já que o sapato, basicamente, ele foi padronizado pelos ingleses, então as próprias nomenclaturas que nós temos, Oxford, Derby, etc., Loafer, tudo em inglês, né? Sim, O inglês tudo em padronizou. inglês, né? Na realidade, ele é uma mescla, né, do árabe, né? O árabe que trouxe isso para a Europa, as sapatilhas coloridas, lembra? Sim, Né? claro, Tudo começou nas verdade, sapatilhas, é verdade. os aladins, Os aladins, etc. legal. Porque antes a Europa era só sandália, sandália romana, sandália espanhola, etc. sim. E tudo começou ali na Espanha, né? Porque a Espanha praticamente é o berço do islamismo, né? Na Europa também. E a nossa marca, ela tem um traço espanhol, nasceu com esse traço espanhol. É uma fábrica brasileira, mas ela traz todo esse DNA, né? Vamos dizer assim, europeu, inclusive na formação dos sapatos, né? No tamanho dos sapatos, no tipo de forma, etc. Legal. E mantendo também a tradição do sapato. Né? E a beleza, né? Que a É beleza. uma obra de arte. Eu olho, eu gosto de arte, eu sou detalhista, eu vejo os mínimos detalhes. Mas eu vejo seus sapatos lá, né, no meu closet, e eu vejo como uma obra de arte. E eu quero adequar muito ao que eu vou vestir, quando a gente vai para uma situação mais especial. São os seus sapatos, que Chique, para mim né? é uma obra de arte. Não, e obrigado também, Zé. E é de Porque verdade. você tá lá, você que é um companheiro nosso, né, parceiro, a Sô também tem, mas Eu na realidade nós tenho. acabamos, a do Turrião, ela acabou saindo desse DNA feminino, né? Aham. E nós estamos muito mais no hype. Apesar do nosso DNA principal, ele ser masculino, mas hoje muitas mulheres usam sapato masculino. Eu acho super bonito. Combinou perfeito a bota. A bota pra ela, eu ficou amo, muito mas legal. você sabe que esse tipo de calçado que ele tá, talvez não com esse desenho, mas eu acho bonito. Você no Sim. inverno, você coloca um calçado assim de amarrar, você põe uma meia, uma saia. Eu Sim. acho bacana. Uma cor diferente. Uma cor diferente. Eu E acho fica que é legal. super elegante. Nós temos... Vai me tirar do ar Tem aqui. que mostrar o calçado, né, gente? Vamos tirar o Zé Luiz, ele não vai participar Não, mais mas do podcast. o Marco tem que mostrar o dele, que é um azul, que eu tenho o um meu é azul um também, azul. que é lindo. É. Esse azul é Opa, bonito, cadê? dá pra ver? Aqui, ó, Levanta o pé de azul. Não dá pra ver, mas dá pra ver na câmera. Mas é lindo, é muito legal. Mas É o legal é que legal. realmente a gente faz coisas diferenciadas, né? Sim. Hoje a gente vai completar 5 anos agora, então é muito Legal. cedo. E desses 5 anos já são aí quase 8.500 clientes, mais 30 mil Bastante, produtos. né? É bastante. Só- Parece pouco, né, com relação a Não, grandes bastante, fábricas, sim. mas é bastante. Mas as alfaiatarias hoje, os modernos, Fabrício, o Wagner, o Camargo, né? Todos usam ainda sua marca, nem sei se todos ainda estão lá. O Fabrício sim, porque ele é um private label, a VIP também, o Wagner. A VIP do Wagner. O Camargo tem sapatos nossos. O único Sim. problema do Camargo, estava explicando lá fora também, ele fechou, né, as lojas dele, Sim, concentrou fechou, a operação Ele e acabou fechou. vindo com vários sapatos que estão lá ainda na Mário Sim. Ferraz. Então, a gente não começou algo forte ainda com ele por uma questão só de ajuste De dele ajuste. mesmo do mercado. É. É um grande cara também, é um bom
Sim, bom vendedor. bom vendedor, Né? bom vendedor. Fabrício, Dublagista. são caras que conhecem, e hoje, em termos assim de Brasil, nós temos aí pelo menos 8 private labels bons. Bacana. Alguns deles a gente citou aqui agora. Então, Sim. são pessoas que estão levando a sério, porque é uma coisa que eu também sempre falo, né? Sim. Não adianta, e a mulher vê muito isso, é impressionante. A mulher, ela pode, o cara é bonito, tá, mas ela vai ver primeiro o mas pé vai olhar, dele. Vai olhar. Ela começa de baixo Olha, para Nossa, cima, não tenha olha. não de cima para dúvida, baixo. Olha, É verdade. impressionante. E os homens hoje também estão começando a fazer isso. E na realidade é uma coisa que eu sempre falei, né? E na escola de moda a gente aprende isso, né? Tá chovendo, tá, mas qual é o sapato que eu vou usar Num dia para saber qual é a roupa de que eu vou chuva. colocar? É verdade, Seja no é. dia E adequar no pra- sol. Sim, A sim. produção Momento. começa pelo pé, porque você vai ficar em pé o dia inteiro. Se não for o Vai. dia inteiro, você vai estar andando grande parte do seu dia. Se ele estiver verdade. desconfortável, É, Eu tenho já era. dois camurça claros seus que você fez, são lindos. Um é uma bota, que maravilhosa. E outro sapato. Outro dia eu tava me vestindo, daqui a pouco eu olhei pela janela, tava um maior chuvão. Eu Tem já que tirar. Você vai já pôr a mudei, já camurça mudei. na água? E Vou troca a estragar- roupa. Acabou, né? E troca a roupa. Vou estragar com a moça, pelo amor de Deus, maior cuidado, né? Mas é o que você falou, é muito importante. O pessoal, Verdade. não só a mulher, mas o homem também repara no outro homem. Uhum. Você olha muito no pé. Ali você já Ah, vê, ali isso você já eu vê a posso- personalidade posso- da pessoa. Eu posso Exatamente. dizer que isso é verdade. Também. Eu Você, posso com dizer. certeza. As É mulheres. verdade. E aquela coisa, né? Aham. Eu uso muito pouco sapato preto, né? Justamente para tentar Aham. chamar a atenção, já que nós fabricamos. Claro. E você vê, a maior parte dos sapatos que eu também te dei são. Só tem uma bota preta, que realmente é a bota. E ela que a gente tem o queria- detalhe do da solado. solado. Sola, que é, a muito sola é legal. bonita. O que É é? linda aqui. Ela é uma Parece uma Santiago. madeira, né? Não, ela tem madeira, mas só o MDF na parte do taco, né? Sim. Do salto, e o resto ela é couro mesmo. Mas esse detalhe é muito legal. É muito um bonito. toque- É uma bota que, por enquanto, ela está fora de linha, porque a gente Muito veio bonita. também da pandemia com N problemas. Ah, Então, claro, todos, tá né? mudando agora o processo de... chegando de novo nos fornecedores, porque teve fornecedor que quebrou, a indústria muita da borracha coisa, está complicada, verdade, apesar de muita tudo coisa. ser nacional, É. a borracha, ela nasceu no Brasil, né? Tá aqui, ela é originária então. daqui, e mesmo assim, esse pessoal andou quebrando também. Então, a gente agora, o Felipe mesmo está vendo isso junto com o Hélio, como a gente coloca essa bota de novo em linha, por quê? Porque é um dos solados mais bonitos que tem. Super E bonita. aquela bota, linda. tem alguns outras marcas boas também de mercado que usam, Sim. mas não estão usando a qualidade que a gente quer. Então, Entendi. por exemplo, na nossa qualidade nós somos chatos. Então, realmente, nós perdemos esse fornecedor por uma questão da pandemia. Sim. E agora nós estamos vendo como fazer com o outro, porque os solados de borracha não são feitos dentro de casa. Né? A gente não tem injeção para isso, nem vale a pena. Quando você pega uma grande fábrica com grande volume, ela pode injetar uma borracha, mas nós não temos condição de Mas fazer não dá, isso. né? o sistema de vocês é um premium, né? Uma coisa mais especial, uma coisa mais trabalhada. Ele é uma coisa que é até interessante, vai subir no nosso site agora. Nós preparamos para esse cliente nosso private label, porque ele tinha um problema de mostrar isso para o mundo também. Né? O nosso produto é semi-artesanal. Sim. E ele é classificado como luxo acessível. Sim. Porque a gente não quer que esse sapato seja muito caro no Brasil. Porque o Brasil pode pagar X. E a gente está mais ou menos nesse patamar X. Então Mas a gente vocês- quer manter isso. Você tem o padrão das grandes marcas. Sim, Né? porque- Eu vou falar Prada, você vai falar de qual marca? Ferragamo. Hoje, praticamente, todos os italianos, eles montam o sapato Blake, né? O método Blake, que é um método inglês de montagem. Então, por exemplo, você tem o cabedal, que é a parte de cima do sapato, onde vai ser colocada a palmilha, né? A parte acolchoada dele, que é a calcanheira. E a parte de baixo vem a sola, que a gente chama de pré-fresado, porque a sola são duas linhas que caminham separado. A sola que a sola vai montando a sola em camadas, colando, prensando, coloca o salto, finalizou, aí ele junta com o cabedal. Aí ele é prensado a quente, forte, com uma cola, e junto ele é blaqueado, por isso chama Blake. Depois ele vai ter uma costura. Ele tem pra a segurar. costura. Pra não Ele tem abrir, uma- né? Reforçar Não, tudo. poucos sapatos nossos, eles não levam a costura. Poucos, dependendo do tipo de sola. Mas a maior parte, 80% dos nossos sapatos são blaqueados também. Então, o método Blake é esse. É a construção da sola, a parte do sapato, depois ela é juntada. Então, essa é a construção principal do mundo, se você for falar hoje. E por isso que muita gente fala que é uma construção ruim, porque muitas fábricas que
são mais baratas, sapatos Sim. mais baratos, etc. Também usa esse método e acaba estragando, porque ele às vezes nem blaqueia, ele só cola, né? Não usa às vezes a cola adequada. Mas esse método é usado largamente pelos italianos. Os italianos que difundiram muito isso no mundo, basicamente o italiano, ele monta em Blake. É uma ou outra fábrica italiana, como a Santoni, por exemplo, que monta com a sola Goodyear, que é um outro processo. Sim. E depois tem o sapato do Giannini, que vocês conhecem, é o único que sobrou aqui em São Paulo. Nós fomos visitar, lembra, Giannini? Lembra que vocês foram lá? Nós fomos lá. Ele faz uma parte dos sapatos do Fabrício, a outra somos nós, né? Sim. Você comentou do Fabrício. Sim. E esse sapato dele sim é feito à mão. Aí a sola é feita junto com o sapato. Mas é completamente diferente. É tudo puxado à mão. Praticamente total. Ele é manual. Lá tudo Ele é manual. Mas é um né? sapato que vai, enquanto eu consigo fechar 20, 30 pares por dia, no nosso método ele fecha 3, 4. Eu Então é imagino, completamente trabalhoso, diferente. né? Muito mais caro, Bem trabalhoso, entendeu? Muito trabalhoso. E depende de mão de obra. Ele, no caso, ainda está fora do eixo de Franca, porque Franca, no mercado nacional, é o polo do sapato masculino, né? Então, inclusive, Marco, aproveitando, antigamente, Franca, a gente sabia que tinha muito sapato masculino e muito feminino. O feminino quase se extinguiu, né? Isso lá virou realmente o polo masculino. Polo masculino. Porque, na realidade, eu acho assim, com o advento da era hype, que já faz um tempo que está aí, não o hippie, né? O hype, né? Hype é uma coisa. São Hype coisas diferentes. Às vezes até falar, mas não tem nada a ver, é uma coisa Uhum. completamente diferente. Esse pós-moderno já do século XXI, onde todo mundo usa tudo de todos. Sim. Então, por exemplo, essa pluralidade, né? Ela acaba trazendo a mulher para usar o sapato masculino. Seja, se ela, o público hype, ele é também heterossexual, homossexual, ele é tudo. Então, e nós também. Por isso que aqui um pouco atrás a gente falou, né, que nosso DNA é masculino, mas nós também somos hype. Por quê? Eu abandonei, nós, né, os três, foi uma decisão dos três, abandonar, eu, Felipe e o Hélio, abandonar a parte feminina, porque não dá para concorrer com a parte feminina. Sim. Eu teria que fazer muito mais sapato. A forma de Franca não é uma forma feminina. Então, quer dizer, eu consigo fazer uma adaptação com a bota que você tem, no número que você tem, inclusive ela é masculina, ela não é feminina. É masculina, as nossas né? femininas eram todas pequenininhas. Sim, Você é a mais minha é alta, 7. a sua é 7. Então, quer dizer, e hoje nós também, na linha de montagem dos sapatos masculinos, os 36 para frente, não vai dar para atender todas as mulheres. Mas hoje a gente atinge já uma boa parte de mulheres. Ela compra pro marido, pro namorado e compra para ela. Legal. Ou ela compra para ela, para namorada dela também. Sim, tem entendeu? isso, né? E fica muito bonito. Tá? Então, por quê? Porque aqueles sapatos que você vê no nosso site, se você já comprou uma primeira vez, você pode solicitar para nós uma montagem diferenciada. Com uma cor diferente, com alguma coisa, desde que nós tenhamos a disponibilidade do couro também, aí a gente monta sim. Então, por exemplo, já tem clientes que já chegaram nessa fase. Ele já sabe qual é o número dele, porque um sapato personalizado não tem como devolver. Sim, então, claro, quer dizer, né? tem que de ser acordo com aquele cliente, né? Exatamente. Então, como nós fizemos agora recentemente pro nosso amigo lá, o espanhol, o Joseph Lopes. o Joseph. Ele, aliás, ele é fora da curva, né? Ele completamente. Esse daí é fora da curva total com o estilo dele, né, Marco? E nós montamos um roll-cut para ele com a marca dele, com a assinatura dele. Ficou muito bonito. Ele não mostrou para nós? Então, e agora tá voltando, ele viajou, ficou muito tempo fora, né? Tá voltando tá em BH, agora. né? E não veio para São Paulo ainda. Ainda não, porque eu já perguntei também. Mas aí nós temos uma edição já no nosso blog para sair com ele. Tá reservado, só aguardando ele chegar, né? E a gente tem a curiosidade de quais são os erros mais comuns. Pergunta, né? Essa é a pergunta do nosso podcast, né, Zé Luiz? Os erros mais comuns que as pessoas cometem ao escolher os sapatos masculinos e como evitá-los. Então, acho que o principal ponto, quem que fez a pergunta, só não tem o nome, né, da pessoa. Mas acho que vale para todos. Vale né? para todos. E, aliás, isso tem a ver com que nós não temos a nossa marca em lojas de sapatos. Sim. Você não vai encontrar. Ou ela está na internet ou ela é private label. E tem o nosso showroom aqui na Berrini, para quem quiser conhecer o sapato, mas não comprar lá. O principal erro é com relação ao Oxford e Derby. Né? Você vê, o seu sapato que eu te trouxe hoje é um Derby. A maior parte dos brasileiros usa um sapato Derby. Ele tem as abas, né? Então você consegue, geralmente o pé do brasileiro, o pé do americano, seja norte-americano, centro-americano ou sul, ele é mais largo e mais gordinho. Então um Oxford dificilmente entra no pé de um americano. E nós somos americanos, falando de América. Então, tem um erro grave, porque o cara vai lá numa loja de sapato, adorei, ele nem sabe o que é Oxford e Derby. Mas ele geralmente gostou de um Oxford, que é o mais bonito, eu quero pôr no meu pé, mas não cabe. Ele leva um número maior.
esse é o maior erro que ele pode Que fazer. vai falar, é o número, né? É. Eu couve, eu ponho. Não Agora é. vem pra caber, ué. Então, porque o vendedor acaba empurrando aquilo para ele. E isso vai ser um problema. Ele pode achar que o sapato não presta, o sapato é bom, mas ele está usando o sapato completamente diferente O do pé sapato dele. fica torto, levanta Fica o bico. torto, levanta o bico, e aí O vai. Luiz odeia. Não, vira o Aladim. Ô, Marco, odeia. E pior que ele fica assim pra mim, dá uma olhada naquilo. Olha o sapato tá assim. Eu às vezes não quero olhar, entendeu? Então, e você vê, Agora é a fogo, construção, hein? o nosso, que são 4 milímetros de sola, você vê, todo sapato, ele não pode ser embicado para baixo, ele tem que ser embicado Tá. para cima. Você pode ver que o seu bico também levanta, mas não é o sapato Aladim Mas que não é Aladim, entorta. que- Por quê? Porque ele está com um tamanho maior do muito pé. grande, aí ele Sapato fica... Aladim. Não. Exatamente. Então, quer dizer, a loja acaba empurrando e a gente não faz isso. Então, por exemplo, quem liga para a Não. fábrica, o Felipe às vezes ele fica 40 minutos explicando para o cliente entender e para ele concordar. Mesmo assim, às vezes ele não concorda. Mas aí chega lá, ele devolve, você tem razão. Porque às vezes é uma questão de instrução. Então, vamos assim, dos quase 9 mil clientes que passaram na nossa mão já nesses 5 anos, eu diria que a gente conseguiu conversar com praticamente todos. Ele não, porque se comprar sapato não é só lá clicar e comprar. Claro, Ele sempre vai tem ter que uma saber, dúvida. né? E essa é a principal. Então, por isso que você vai ver os loafers, né, que são os sapatos, os chamados mocassins, é a mesma coisa, loafer em inglês, mocassim em português, é que o cara vai lá e põe o sapato. A maior parte dos loafers são sapatos baixos. Ele também não vai caber num pé gordinho. Aí ele vai comprar o quê? Um sapato maior. Aí o sapato tá um lixo, porque machuca o pé pronto, dele. Ou pega um sapato que tem um Agora- couro um pouco mais malhável e que fica os dedos assim meio por fora. Se tiver joanete, pior ainda. Né? Aí, pior Aí ainda. Fica um calombo aqui. Ô, Marco, agora tem uma coisa. Fala, ai, Zé Luiz, eles falam umas coisas. Agora deixa eu falar uma coisa. Tem uma coisa que fica em mim, assim, uma coisa de mim. É minha. Porque eu penso assim. Um sapato de verniz, eu penso, assim, pessoa que faz dança, quem dança gafieira, gosta do verniz. Ele é muito adequado, eu acho que à dança. Mas eu acho que um calçado de verniz, ele não é adequado para um dia a dia. E não sei se eu tô errada, mas assim, gente, como as pessoas, como Um homens, smoking, alguma coisa assim. usam Não, um não combina. sapato de verniz. Pois é. Por quê, Marco? Por Então, quê? também é outro problema que tem a ver com a resposta Por do quê? nosso Ah. telespectador aí também. Telespectador, né? Internauta. Então, Telespectador mas ele já não é, existe, ele mas é, telespectador ele é internauta. Ele tá assistindo a gente, a audiência. a Que nossa faz audiência. parte, inclusive, da pergunta dele. Aham. Na realidade, a maior parte desses verniz que você está vendo por aí é plástico. Então já começa o Já problema. começa errado, É um porque é o sapato mais verniz. barato, que Sim. não é nem o verniz. O verniz existe, Sim, mas o sempre verniz, existe. ele não vai aguentar o tranco. Então, o sapato de verniz bom, geralmente é preto, pro black É, o tie. preto pro black tie, né? Sim. Ele é usado uma outra vez. Não dá pra você usar Muito na pontual, rua. muito pontual. Muito Você tem pontual. sapato mas- de verniz? Eu posso falar, eu tenho um sapato de verniz, mas é um sapato não de jogar golfe, que é da... Mas aquele lá nem é verniz. Que ele tem... o É de um golfe. verniz, é um Ele é verniz verniz? preto. É que ele tem aquelas... que você As vai- travas. Tem as As travas travas. que ele tirou. E é de uma marca... Uma marca Ele tirou as muito... travas Eu e tirei e adaptou o adaptei sapato, ele... ele pro- Da adaptou. Poishark, a Poishark fez uma. Não, é Ele uma outra adaptou, marca. ele Adaptou. Eu tenho vários da Adaptou. Poishark. Ah. Poishark tem uma tradição e Tem, no dura golfe. tudo, né? No golfe e no Todas mar. as coisas da Poishark duram muito. Duro. Eu tenho botas, eu tenho bastante É coisa da aqueles que Poishark. você falou, ele falou que não faz porque é poxa. É. Mas Não, são, mas eu combinam. Mas eu acho, e eu usei até em algumas situações, porque ele tem um design bacana, Sim, assim, diferente. e uma solona, esse do Golf. Do golfe. Do Golf, muito legal, tem um design... Ele não pode Tratorado, dobrar. parece, né? Nada, ele não é pode impecável. dobrar. Ele é complexo. Um sapato É. de golfe mesmo, ele não é barato. Não é nós Não. não Sim. fazemos Sapato de golfe. caríssimo. É, caro Ele, pra a fazer sola golfe. dele é completamente Aham. diferente. Sim. E ele tem que estar preparado só para pro Grama, seu... né? Também pro gramado, né? Principalmente o Outra gramado, a coisa, forma como você vai girar o corpo. Claro. Né? Então não é tão simples. Ele geralmente vai girar de um lado só. Sim. E eu Então é gosto complicado. muito Sim. dele. Ele o pé, né, sabe, te acomoda muito bem e ele é gostoso, ele é bonito, ele é diferente. E ele é um verniz que às vezes você usa em algumas Mas ele é esportivo, né, situações. né, Zé Luiz? Ele é muito A gente esportivo. já tá falando daquele verniz que brilha. Mas É aquele lá... É que tem uns que o pessoal quis fazer uma coisa meio modernona, quis criar por cor, fazer umas coisas meio assim, que não sei, acho que foi aquele momento, mas não pegou muito, né? Mas o brasileiro, muitos gostam, por O incrível que Raul Gil pareça. Só usa sapato de verniz. verniz. É, tem gente... Assiste o programa dele. Ele Terrível. só usa Quem? sapato de verniz. Quem? O Raul. Ah, tá, o Raul. Ele só E o homem do sapato sapato de branco verniz. também. E o Não, homem do por sapato- exemplo, Rapaz, você usava vai pegar sapato o branco. Aguinaldo Raiol lá atrás, né? É. Teve um O momento, Rony uma Fon, época- quando cantava.
Mas ele tava com smoking, ele tava com Era o tecido. estilo, Adequado, né? né? Adequado. Né? Então, por exemplo, não é Não, toda hora que você vai usar isso. Não. Não é um sapato para usar durante o dia. Então. E se você usar um verniz real mesmo, que nós até temos, mas Sim. praticamente isso nunca foi pedido, não tem nenhum cliente nosso que pediu isso, Tá. porque nós temos até o couro para montar. Mas realmente ele é muito cheguei e ele não tem nada a ver com luta. Não tem, Óbvio, né? E a não ser que delicado, seja, né? a não ser que seja uma pessoa totalmente hype, vamos dizer assim. exatamente. Que ele vai Muito mas não vai colocar aquilo específico, toda né? hora no Não, pé. toda hora não. É, um público Entendeu? muito Alguns específico, momentos né? específicos. É. Né? Pra você ter uma ideia, aquele sapato que eu te dei, né, que é o Roll Cut, o azul, Sim. nós temos Lindo, ele na aquele versão. que o Paulo Manso quis, né? Da Aqua, lembra? Também. Que ele apaixonou pelo E calçado, ele é um né? sapato É. que nós temos também na versão de chumbo. Sim. Só que é um sapato que nem sempre tem. Depende se o couro está disponível também. Esse sapato, por exemplo, o Alexandre Taleb, tem uma O Ale. foto dele Uhum, dentro querido do nosso Ale. showroom, dentro do nosso Aham. Instagram, tanto meu como da fábrica, que ele está usando um desse com um smoking. Ah, Naquela bonito. festa fantasia anual, que tem, não a sua, Da a outra. Andréia. Da Andréia. Vogue. E Baile da Vogue não ou da sei se, Andréia? acho que foi da Não, Andréia. da André Guimarães. Ah, Da da Andréia Guima, Guimarães. é a É. Ela festa tá- ele que tava com a gente lá. vai. É. Eu não Mas vi, não não. foi esse ano, foi no ano passado. Ou antes da pandemia. Acho que foi no retorno da pandemia. E ele usa um desse. Com Aham. isso, então é um sapato que fica muito bonito. Esse sapato pode ser usado de dia. Legal, Então, quer dizer, a tá. gente já trouxe para o mercado, já pensando Uhum. nisso, e também você não tem um desperdício de ficar com o sapato parado. Claro. Né? Por exemplo, É, você mesmo, seu verdade, azul verdade. você usa. Uso. Claro, O é uma questão de vermelho, combinação, mas usa o seu vermelho, Usa. você usa. Ui, bonito, Então, usa pra caramba aquele lá. porque você é mais despojado também e tem seu estilo, né? Então, quer dizer, voltando até na história do fashion, né? Quer dizer, o fashion, quando você fala sou anti-fashion, em termos, você até tem um pouco de fashion, como tinha no seu óculos agora também, aham. mas quando eu falo fashion é o desperdício e uma Sim. coisa que não é a pessoa. É, Ela não pode, isso como tem você muito falou da hoje, Kardashian, muito da hoje, Kardashian, é verdade, quer dizer, a tem Kardashian muito. faz uma coisa, todo mundo quer Todo igual. mundo quer usar, gente. Não Não dá, dá. não É, não, combina. não O combina. corpo não bate, nada Pausa, bate. pausa. Gente, vamos mandar agora, ó, uns abracinhos pra quem tá aí acompanhando a gente. Ó, o Felipe apareceu Olha lá, de o Felipe, novo. o Tatu querido do Tatu, nosso figuraça, coração. gente boa. Carlos Bicheiro, Ribeiro. o Alexandre Sampaio, o Jonas Santos, o Wagner. Wagner da Romanato, Tiago. Tiago, olha lá. Aí, ó. Ai, que legal, né? Tem, tá? O Ah, pessoal. que E gostoso. ó, por ser Ai, o gente, segundo é tão programa, gostoso tá isso. ótimo, né? Não tá bom? O que Tá você acha, ótimo, Marco? Tá ótimo. Eu gente pode acompanhei na continuar? semana passada Ah. e foi legal porque foi muita gente, não foi pouco. Foi, Acho que foi o o de primeiro hoje dia. também. É, Né? no primeiro dia. E verdade. falta isso. Meu irmão É, mesmo tem um aham. agora que ele tá fazendo lá da Tá. Galeria do Rock, sobre outras Ah, que coisas, legal. tem a ver com empreendedorismo e tem a ver com vendas, Mas é né? bacana. Mas também, porque lá tava parado, tinha uma sala e de repente começou. Por quê? Falta conteúdo bom. Não adianta. A internet é enorme, Então, mas vamos ver gente. qual é o conteúdo que tem realmente Fica. conteúdo e que fica. Exatamente, Falta. fica. E mostrar realmente para o mercado um pouco disso, né? Um pouco desse elitizado, como você fala, que não é só o É, elitizado de dinheiro, é o elitizado do que uma Do pessoa que pensa de conhecimento. Isso é o É principal. isso daí, É que né? hoje, A nossa ideia hoje as é pessoas essa. querem, É. não, de repente escolher o carro, escolher uma roupa, né, ter que harmonizar o sapato com a roupa e uma série de coisas e como cortar o cabelo e às vezes a pessoa tem condição disso tudo, mas não tem aquela sacada, precisa de alguém dar uma orientada, que nem outro dia eu estava vendo, a gente deu risada porque o cara comprou um carro conversível, fez tudo, o cara tinha 2 metros de altura, cara, ele não conseguia fechar o teto. você Ele viu sentou o essa carro matéria? aberto. Então, o cara não cabia no então carro, a gente dá que ri- adianta você comprar não um é, carro, né? Não cabe eu tô nele. brincando, É. exagerando, mas como você falou do sapato, o cara compra o sapato que é um pouco maior, aí o bico levanta, né? Não, Então, pelo amor. E fora, isso não Marco. teve pergunta aqui hoje, mas às vezes muito perguntam também para nós fazemos sapato para o cara crescer. A gente é totalmente Zezé de contra. Camargo e Luciano, nosso Com- altinho, né? Aquele ele saltinho. pode até ter um sapato nosso, É. mas jamais vai ser. Porque isso vai fazer mal para ele, como faz mal para vocês o sapato Claro, alto. Imagina por para o muito homem que nem tempo, usa. Que nem usa, né? Que nem Quer usa crescer. isso. Não tem Nossa, cabimento. mãe, não tem Então mesmo. acho assim, e até vale uma coisa que também bate com isso, né? Os pilotos geralmente são mais baixos mesmo. Sim. São a nossa altura, né? O Zé que tem mais ou menos a mesma altura. É verdade. Hoje os pilotos estão um pouco mais altos. Mas eu lembro uma época da Ford. Aquele Ford GT, lembra do Sim. Ford versus Ferrari que aparece no Sim. filme e tal? Aquele carro, alguns deles têm um cucuruto aqui porque um dos pilotos era alto. sim. Ele tinha que fechar a porta do carro em cima do capacete do Nossa, cara, ele ficava senão- travado, fez muito mal para ele, porque imagina o Nossa. carro bater e trepidar, Pescoço. pescoço, mas não tinha outra forma porque ele não cabia no carro.
Olha lá. E depois para dirigir, né? Pergunta do Pascoal. Pascoal, nosso querido amigo, Bariloche Sorvetes, está aqui com a gente. Olha lá a pergunta dele. Como combinar as botas com o social e o sapato com a bermuda? Então, interessante isso aí. Roberto, uma coisa que eu acho que também isso está caindo, demora, porque nós estamos colocando isso também na cabeça do consumidor, quando ele liga para o Felipe também fala isso. Sim. E a própria Barcelona, que é um outro fabricante do mercado, uma marca de mercado, que também basicamente ela nasceu como botas. Brogan também. Então, quer dizer, essa enxurrada de botas no mercado, eu acho uma coisa muito válida. Nós temos as nossas, são muito boas. Aquela Santiago que você tem foi considerada a melhor bota nacional de uma fábrica que não é essencialmente bota como nós. Mas nós lançamos várias botas agora, então vale a pena ir lá no nosso site. Então, são botas, e inclusive se você entra ali no nosso site, você vai ver que tem uma foto com bota, um traje social. Na realidade, ali era um costume. O Jean Agnelli, o dono da Fiat, todo poderoso, riquíssimo, né? Ele só usava bota. Italiano, quer dizer, com aquele ele só usava bota. Então, quer dizer, ele tá transado, bacana. É uma coisa diferente. Então, eu uso, entendeu? Claro, tem dia que vai estar muito quente, você não vai pôr uma bota. Claro. Mas nós temos um clima que é mais ou menos, né? Hoje estava chovendo, ficou sol, depois choveu. Então, por exemplo, com chuva, com uma sola de borracha, uma bota, vai bem. E fica bonita. Por exemplo, se você usa a calça mais curta, eu às vezes tenho uma calça mais curta, às vezes uma calça mais comprida, na mais curta fica bonita. Porque ela mostra a extensão da bota subindo. Então, tipo assim, é diferente, tem que ter estilo. E aquela coisa, a pessoa vai ter o seu próprio estilo. Claro. Né? Então, quer dizer, a pessoa tem que saber o que ela vai vestir. Volta a falar. Começa pelos pés, nunca pela roupa do dia. Ó, como é que tá o tempo? Ó, vou escolher aquela bota. Essa bota agora, já que tá chovendo, não tá? Sola de couro, sola de borracha. Qual é a roupa que eu vou pôr? E acabou. Né? Mas ela pode invadir, sim, um look social e fica muito bonito. Sim. E o outro ponto que ele falou, o sapato com a bermuda... Tem que ser um mocassim. É um loafer, um mocassim, é um loafer. Né? Ou um driver. O driver são aqueles sapatos com bolinhas, né? Que nós não fazemos esse sapato. É um sapato muito difícil de fazer. E são poucas as fábricas que fazem isso, tem que tirar o chapéu para elas também. Não é fácil fazer um sapato desse. Nós não temos esse sapato em linha, mas os loafers nós temos. Então todos os loafers são sapatos para usar com bermuda, como os mules, né? A gente não lançou mule ainda, porque vende muito pouco aqui no Brasil. Eu acho que é um sapato muito bonito. Do Brasil, mais fora. Masculino. Mulher gosta, mas homem eu acho que usa pouco ainda aqui. Aqui não está acostumado, né? E ele acha que é uma sandália, sei lá o que é. Então, por exemplo, uma sandália vai muito bem com uma bermuda, ou geralmente é um loafer. Entendeu? Qualquer loafer pode ser o solado de couro e pode ser o solado de borracha. Sim. Tá? Mas, Marco, olha só a moda agora, que nós já identificamos isso e a gente até estava comentando. A bermuda com aquela meia que vem até 3/4. Aquela meia 3/4. E a bota. É uma bota com a meia que vem aqui do Chaves. Vou tirar o sapato. Olha lá, ó. Olha lá, gente. Olha lá, mostrem os sapatos novamente. Ó, gente, tá fazendo sucesso. Só não atrapalhando a sopa. Os dois sapatos, aqui, esse aqui é um sapato com sola de borracha, o que o Zé Luiz está usando é um sapato com sola de couro nosso. Esse sapato aqui praticamente é impermeável, tá? É um sapato em box, é um sapato muito durável. Tá vendo a sola, José Luiz, o seu sapato? Aqui tá aparecendo a sola. Mostrar o modelo, José Luiz. É a sola do sapato, quem quer ver? O modelo é aqui, ó. Quem quer ver a sola do sapato? O José Luiz, ele já tá num couro Vêneto. Lindo, né? É um couro muito bom, muito bom. É de aniversário, né, Marcos? É de aniversário. O aniversário do Zé foi ontem. Olha, aniversário, ele ganhou sapato. E ele tava com a nossa bota. Você viu, o Zé Luiz tava com a bota amarela com costume. E tava muito legal. Só que eu falei, como ele vai pra um evento, depois, põe esse sapato marrom, vai ficar mais legal. Não, ficou lindo. E ficou bonito. Ficou bonito. É um brogue, inclusive tem um full brogue que tem a ver com a roupa que você tá usando, mais inglesa também, que é só toda xadrez. Né? Então ficou bem legal. Aproveitando esse gancho aqui, né, Marco? A gente já estava conversando há um tempão da gente estruturar isso sobre a moda. A gente fazer algum programa, né? Que a gente possa falar de tudo isso. Porque eu vou te falar o que eu acho importante hoje, Marco. As pessoas têm um pouco de receio. Eu falei isso no programa passado. A gente pode se vestir bem gastando pouco. Sim. Porque as pessoas têm aquela ilusão. Eu só vou estar bem vestido se eu estiver de Prada. Se eu estiver de Gucci, eu vou usar só Chanel. Então, assim, realmente foge muito do mercado.
eu acho que essa tendência a gente se inspira, porque é bacana, é uma pessoa que criou a moda, são os italianos, é Gucci, né? É um outro patamar, é um outro mercado. Mas você pode se vestir tão bem quanto de acordo com as suas posses. Sim. Por quê? Esse programa aqui também, né, puxando esse gancho, a gente quer falar para todas as pessoas, né, para que todas as pessoas possam entender. Então, a gente está falando sobre moda, sobre calçado, não interessa se você vai pagar 100, se você vai pagar 200, não sei. Claro que pagar você 2.000. falou, os seus calçados, inclusive, na minha opinião, têm um valor extremamente acessível, muito acessível. Pela qualidade, pela qualidade e pela durabilidade. Então, não, e pelo beleza. design, uma somatória, né? Então, você compra é o que você falou. Então, você vai lá na Adolfo Torreão, no Marco, você vai comprar um calçado, mas aquele calçado que você paga um pouquinho mais, você vai usar para uma infinidade vale de por situações. 10. Vale né, por Marco? 10. Você colocar os looks adequados. Então, não precisa comprar 10 calçados. E a mesma coisa que você também estava isso, falando, né? A Chanel, que é um ícone, né? A Gucci também é um ícone. Mas a gente sabe. Mas a Gucci, você viu o filme agora e tem muito mais além daquilo. Claro que ele variou muito essa marca. Eu como Marco Antônio, quais são as marcas que eu admiro, vai? A Adolfo Torreão mesmo, nós nos espelhamos em alguns pontos da Berluti, que para mim é uma das melhores fábricas de sapatos masculinos mundiais, que hoje é da Louis Vuitton também. Sim. A Louis Vuitton, inclusive, adquiriu essa marca para melhorar, inclusive, os sapatos dela. Né? Da Louis Vuitton. E a Berluti continua aí, são sapatos caríssimos, são sapatos de $3.000 a $7.000. Sim, né? a gente sabe. Mas aí nós também, como Adolfo Torreão, e isso era uma ideia minha inicial, e o Felipe é a mesma ideia, o Hélio também, como fazer um sapato tão bom custando menos. Então quer dizer, hoje o nosso sapato, que é vendido aqui no Brasil a $100, ele está bem abaixo e com uma qualidade muito igual a uma Berluti, por exemplo. A pegada dele, o design, né? a qualidade, né? É igual. Inclusive, alguns franceses que passaram, quando eu estava lá, às vezes estou lá no Oscar Freire, alguns clientes já compraram nosso sapato, achando que era Berluti. Ele perguntou se era Berluti, onde tinha Berluti no Brasil. Eu falei, não, isso aqui é da Adolfo Torreão. Dei o cartão e o cara comprou. Porque o sapato chama realmente atenção, foi preparado para isso. Então, por exemplo, quando você fala de moda, como foi a Chanel, ela tem um estilo específico da roupa Chanel, como a bolsa Chanel. Então, claro, você pode ter, são ícones que podem ser copiados, melhorados, totalmente, ou trabalhar de novo, como nós estamos falando da moda hype, uma junção de tudo isso. A Gucci, ela variou muito, né? Eu acho que a Gucci, a época do Tom Ford, na minha opinião, foi a melhor. Ela foi melhor. Né? Que ele levou para a marca Tom Ford e está lá na marca Tom Ford, e por enquanto, na minha opinião, a Gucci ainda continua meio perdida, mas é uma opinião. Minha, né? Eu olho aquilo. Tem umas campanhas meio diferentes mesmo, né? Que eu acho que o ocidental ainda não está muito, não sei, eu não vejo daquela forma, eu vejo mais oriental vendo aquilo. Agora, você vai pegar uma Giorgio Armani, que ela é mais clássica. Tradicional, né? Então, quer dizer, hoje, por exemplo, você tem uma Uniqlo, por exemplo, que faz coisas semelhantes à Giorgio Armani, custando muito menos. Com o mesmo tipo de fio. Então, por exemplo, uma lã merino, você vai comprar numa supermarca a $2, $3.000 e dentro da Uniqlo a $30. Então, depende como você tem que combinar isso. Então, é uma coisa que eu prezo, por isso que é muito legal, agradeço também vocês a participação aqui e o programa, porque precisamos colocar isso como fabricantes falando. Que é uma coisa, claro, nós temos os influencers, trabalhamos com os influencers, mas é importante o fabricante falar. Hoje, se você entra no nosso site, nós estamos falando para o público. Seja no blog, seja no vídeo, etc. Mas estar num programa, eu acho que é muito importante, entendeu? Que ele fale sobre tudo e mescle tudo. Agora, é claro, a moda, como a gente falou, está em tudo. Né? A elite mesmo é moda pura. Mas ela é arquitetura, ela é uma gravura, ela é arte. Mas a arte é moda também. Então, quer dizer, como é que você vai patinar a sua bota amarela? Como é que ela foi patinada? É uma arte. Claro que é. Entendeu? Se você for lá, a Barata, que é amiga nossa, que ela tem a baratinha, que ela pega lá e pinta uma barata na nossa bota, por exemplo, vira outra bota. E ela tem uma raiz específica dela. Ou o Camasmi, da forma dele pintar, joga, espirra tinta. O Zé Luiz levou a bota. Não, você já tinha levado uma calça, lembra?
Ele pintou uma calça pra você. Duas calças. Então, fica bem legal. Porque o Roberto já vê isso. Sim. E é um artista, entendeu? E o artista tá vivo ali. Então, isso acho que é muito importante, mostrar isso. E isso, óbvio, você vai ver uma campanha da Gucci que tem um pouco disso. Você vai ver uma campanha da Berluti que tem um pouco disso. Uma da Dior. Então, quer dizer, mas eu não posso ter dinheiro para comprar um Dior. Não precisa. Claro, você quer, porque quer aquele paletó que serviu em você. Tudo bem, vai economizar, vai ter o prazer, comprar, vai ter o prazer de ter. Mas é grife, é o desejo de ter, né? Mas é como eu vejo o início da moda, né? Na década de 70. A moda como ela ficou hoje, né? Que começou tudo com Yves Saint Laurent e Pierre Cardin. Né? São os dois gigantes franceses. Aproveitando isso que você está falando, Marco, você vê... Nessa edição, eu estou trazendo uma matéria do Pierre Cardin, que ele está fazendo um concurso para os novos designers. Isso é muito legal. Não é legal? Assim, porque as pessoas não estavam mais ouvindo falar em Pierre Cardin, na verdade. Sim. Hoje em dia, você fala realmente das marcas que ficaram. É uma Chanel, uma Dior. Elas foram revigoradas e estão aí de novo. Uma LV. Tem que se reinventar, né? Mas Pierre Cardin, eu acho que fazia muito tempo. Eu achei mega interessante. E é uma falei, marca não, forte, né? a gente tem não, que são falar, marcas fortíssimas. né? Você vê, o Tom Ford, muita gente também erra, né? Falando de livro impresso. O Tom Ford criou aquele ícone, aquele livro preto dele, que todo mundo, tem gente que põe aqui em cima da mesa e nunca abriu. Exatamente. E acha que ali está o Tom Ford. Não, aquilo ali é basicamente a Gucci. A Gucci e o final a Yves Saint Laurent. Porque é onde ele trabalhou e é onde ele comprou. Porque o Tom Ford é um cara que eu também admiro por ser cineasta, ele pensa de uma forma geral como arte. É bem legal. Né? E ele comprou a marca Yves Saint Laurent. Porque ele falou, não vou deixar isso no mercado, que é uma marca valiosíssima. Eu gosto de Yves Saint Laurent. E hoje está com ele. Muito. Então, quando você pega aquele livro preto, são as duas marcas. Onde ele começou para valer, que foi a Gucci. Depois veio a Yves Saint Laurent, que ele comprou com o dinheiro que ele ganhou na Gucci. E aí nasceu a Tom Ford, que é o livro branco, que acabou de ser editado no ano passado. Chegou agora, aí mostrando o que é a Tom Ford. E tem uma entrevista muito legal dele, mais ou menos, o livro é ultra grosso, mas não é um terço, mas quase isso, é uma entrevista dele. Muito legal sobre o fashionismo, sobre como colocar as coisas, né? Então, quer dizer, eu acho que é muito importante você ver um cara desse, americano, né? Resgatar também uma marca francesa forte, que era o Prêt-à-Porter, foi o início do Prêt-à-Porter. E a Pierre Cardin agora também está vindo de novo, está renascendo. Sim, ele está. Infelizmente, depois da morte dele também, apesar de que ele levou bem a marca, até ele falecer. E são dois gigantes, acho que você tem que tirar o chapéu para esse pessoal, esses dois, que é o início da moda masculina, você lembra? No Brasil, quem trazia, o André Bretti, o grande André Bretti, né, que faleceu, né? O André Bretti ele era um grande vendedor, né, com a Vila Romana. Antes da Vila Romana, o que ele trazia? Pierre Cardin e Yves Saint Laurent. Pierre Cardin, que eram gigantes, vendia lá no Eldorado, lembra? Quando o Eldorado tinha as lojas Eldorado, era muito chique, e não só isso, uma bela roupa. Depois caiu, aí veio essa moda nova, depois misturou junto com a moda skate. Então é um drama, a gente vem de uma junção de coisas da década de... Mas você está falando da década de 70, início da 80, mas do final da 80, 90, veio uma junção de coisas. Claro, preparando para o século XXI. E hoje, no século XXI, você tem sempre fala errado, né? Pluralismo. Que isso eu acho que é essencial para todos. Ou seja, o que fica bem em um que não vai ficar bem no outro. É bem isso. E além de tudo, não, pode falar. É que uma coisa é o bom senso. Então a pessoa que gosta de grife, de repente ele está com a bolsa Chanel, sapato Prada, outro Louis Vuitton, atira não sei o quê. Aí ele é uma vitrine, né? Uma vitrine que nem combina, não pode. Que às vezes junta tanta coisa que às vezes destoa, né? Então é legal você ter o bom senso, né? Da cor, do lugar, você mesmo disse agora, aonde você vai, harmonizar o sapato. Eu vou pôr um blazer vermelho. Posso usar um blazer vermelho? Eu vi o Fabrício com um blazer pink, né? Um blazer não, costume. O costume pink. Cara, você com aquele vermelho que eu acho a coisa mais... O vermelho que você tem. Mas, que camisa eu vou pôr aqui, cara? Tem que tomar mega cuidado com a camisa que você vai pôr. Não pode ficar um amarelo com vermelho que não dá. Na Itália, né? Se fosse na Itália, porque lá eles gostam dessa exuberância. Mas o Brasil ainda não está. Agora, antes da gente continuar, Marco, porque tem uma pergunta super bacana aqui de quanto tempo leva para personalizar um sapato masculino. E vamos mandar também já na sequência um abraço aí pro Davi, que é o Marco trazendo o povo. Só lembrando que essas marcas que nós falamos, a Gucci, a Chanel,
hoje são os estilistas para marcas, como o Cal hoje ele é para Chanel. Né? A Chanel, ela foi uma ícone, personagem, ela foi um ícone que na época dela ela criou. Ela criou o tailleur e as pérolas, né? Sim. Como ela falou, que as junção. pérolas são para sempre. E aí ela criou uma marca, mas hoje a gente tem os estilistas que acabaram entrando e que trazem essa composição. Às vezes um muda uma coisa, outro muda um pouco a essência, né? O próprio fast fashion copia muita coisa da Chanel. Copia, né? O Giorgio Armani, que é um cara que eu admiro, conheço ele pessoalmente, isso da minha época automobilística, né? Mesmo recentemente também. E ele é um cara que admira muito a Chanel. Você vai ver a história da Giorgio Armani. A forma como ele viu aquele pequeno brilho que ela dava em algumas roupas, aqueles fiapos, que nasceu toda a estrutura da Armani Privé também. Então você vê como tudo é história. Tudo história, é gostoso, né? E um programa de vocês desse jeito é legal, porque ele está trazendo essa história, as pessoas estão começando para que as pessoas entendam por que uma coisa levou a outra. Exatamente, é conhecimento, né? Então, agora responda lá, Davi, quanto tempo demora para personalizar esse sapato? Então, Marco, você vê, o sapato do José Luiz. Do Giuseppe Lorenz, né? Do Joseph. Ele demorou quase um mês entre chegar ao que ele queria, ir pro laser, ver se o laser vai bater, porque não é simplesmente rabiscar o sapato, ele é quase que pirografado, é complexo aquilo, tem que ver se não vai furar, então tem que saber qual é o tipo de couro. Sim. Então, por exemplo, o cliente pode escolher um couro que não dá para fazer algumas coisas nele. Agora, por exemplo, mas também não deixa de ser uma personalização, como o Davi está perguntando. O sapato igual esse seu aí, que basicamente ele tem marrom, preto e conhaque. Eu quero um azul, eu quero um amarelo. Tem que ver qual couro está disponível. Aí dentro que ele esteja disponível, nós compramos esse couro, cobrado um valor a mais por isso. Escolha, né? É a escolha do cliente e ele é montado. Então, quer dizer, aquele personalizado de cor específico, ele é até um pouco mais simples e mais rápido, dependendo se você tem, né, obviamente, o couro no estoque nosso ou do fornecedor. É só comprar uma pele e trazer. Às vezes vai comprar uma pele, vai sair mais caro, mas o cliente quer. Calçado, né? É um calçado. É muito específico, né? Muito exclusivo. Nós fizemos muitos já. Tá? Então, quer dizer, da linha dos nossos quase 9 mil clientes, tem muito sapato personalizado aí, mas é aquela coisa, como eu falei, né? Ele é personalizado para o cliente que escolhe, o cliente já compra de nós, então quer dizer, ele sabe exatamente, eu sei exatamente que aquele sapato número tal serve nele, porque não vai dar para ele devolver esse sapato, tá? E colocar o laser mais complicado ainda. Difícil, então, né? são coisas que... E o laser basicamente é no box. Não é todo mundo que vai usar o sapato box, que ele é um pouco mais rígido, como esse que estava no meu pé. Óbvio que ele vai se adaptar ao pé, depois ele fica extremamente confortável, mas é uma questão de entender também o calçado. Claro, tem que entender, exatamente. Nem todo couro dá para personalizar, ou só dá para personalizar e não dá para gravar, entendeu? Então, tem uma série de coisas que tem que ser discutidas uma a uma com o cliente. Isso acaba sendo muito da tarefa do Felipe, que tem que tirar o chapéu pro Felipe também, como o Hélio também na fábrica, para poder ajustar o sapato. Por exemplo, tanto quem tá lá, que tá atendendo o cliente, ou eu, que alguém me liga também, vira e mexe, ou de fora do país, ou dentro do país, falar de sapato, private label, etc. Que também acha, quando vê o nosso sapato, acha que ele é barato, que ele tá mais barato que todos, mas na realidade nós temos fábrica própria. A maior parte das marcas de internet não tem fábrica própria. Então, quer dizer, por isso que eu também trabalho... É made in, né, Marco? Tudo made in, né? Não, até made in Brasil mesmo, mas não é a forma como a gente trabalha, né? Então, quer dizer, isso é bom, né? Porque a gente controla realmente o processo de produção e também tem condição de falar sim ou não. E realmente, você dá o acabamento como o cliente existe, é muito complexo. Aí, realmente, isso daí tá na mão do Hélio, na fábrica. Então, quem vai finalizar é ele ou um artesão nosso, o Dani, por exemplo, que foi treinado pelo Hélio. É uma obra de arte. Porque vai vir de acordo com o cliente. Né? Então, quando você vê um sapato nosso patinado, como esse estava na minha mão, se você pegar 20 sapatos por aqui na mesa, o azul predominante é o mesmo, mas eles são todos diferentes. Então, o pé direito é diferente do esquerdo e é diferente do lado. Então, essa é a beleza também de ter um sapato desse. Entendeu? É muito bonito mesmo. Eu acho que é isso daí. A moda ela é muito cíclica e assim, eu acho que elite, a gente gosta disso, né, Marco? A gente quer trazer, o que eu falei, o elitizados aqui, não é que a gente tá falando, nossa, o elitizado aqui não é uma separação, pelo contrário, é uma junção. É uma junção. A gente quer trazer as pessoas para esse universo, né? Para ter entendimento. No podcast passado, eu entrei lá e eu vi que uma pessoa, não me lembro o nome dele, mas ele fez um comentário sobre o óculos. Ele falou, poxa vida, legal o óculos que aquela moça estava usando, né?
E depois a gente falou muito sobre moda e a pessoa falou, olha, eu vou prestar mais atenção. Então, é verdade, aí são os detalhezinhos que a gente vai trazendo, né? Para que as pessoas fiquem bem, para seja o lugar que ela vai numa entrevista de emprego, ela vai num casamento, ela vai num passeio. Se se adequar e se sentir bem. Porque a melhor coisa que tem é a gente chegar em um lugar e a gente tá bem, Sim. com a nossa imagem. Porque quando a gente erra, é terrível. Eu já errei. Quantas vezes eu já errei? O seu estilo, você né? entendeu? Eu vendo você todos esses anos. A gente não falou dessa marca, mas é uma marca extremamente importante também na história, que é a Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, eu o adoro. Seu estilo é a Dolce & Gabbana. Eu gosto da Dolce & Gabbana. Você sempre deixa o seio mais... Eu Claro, gosto. é o italiano. Eu gosto. Então, a roupa que você está hoje usando é um estilo deles, com esse babado, Eu gosto. branca Verdade. ou florida. Florida. O floral total, que é o estilo da Dolce & Gabbana, com aquelas rosas Gosto. vermelhas, geralmente a rosa vermelha. Olha, até vou vir no próximo programa, só porque você falou. Fica bem Vou legal. ver, com o vestido que eu tenho. Combina com o seu estilo mesmo. Eu O Dolce & gosto. Gabbana tem uma loja em Londres, uma loja muito Aham. legal. Eu entrei, acho que 2 ou 3 andares, né? Não sei se... É grande. Nossa, eu viajei ali. O que tem de coisa que eu nem imaginava. Tem, porque eu o que vem pra cá gosto. são poucos. Muita pouca coisa. Porque é caro. É claro, Caro. já é uma marca É, importada e é uma lá marca cara. mesmo é caro, muito caro. Agora, Eu usei um Dolce & voltando Gabbana na pouquinho- festa da Elite. Eu gosto realmente, você identificou bem, eu gosto. É o seu estilo. Eu amo o Chanel, assim, pelo tradicional do Chanel. Eu gosto das pérolas, o taierzinho. Mas eu gosto desse lado mais... Não vou dizer informal, mas ele é mais... Como é que eu vou dizer? Não é mais pessoal. É alegre. É o seu vivo, estilo. né? Mais vivaz, entendeu? O seu cabelo é claro, então Eu você é gosto. morena. Então, tipo assim, ele vai dar vida. Não tem jeito. Eu gosto É bastante o Dolce & mesmo, Gabbana. tô na Então, quer razão. dizer, não que, eu vou só me vestir de Dolce & Gabbana. Não. Claro que não. Mas a média vai ser essa. Porque também é como cuidado- você se É um identificou. estilo. É o seu estilo. E cuidado pra não misturar, né? Pra fazer uma salada. Sim, né? aí vira uma, aí vai virar uma coisa colorida. É o que ele falou, a gente brinca, porque é verdade. Às vezes a gente vai sair de casa e fala, pô, eu vou pôr uma bolsinha, eu vou pôr uma bolsa Chanel. Mas você tá com uma roupa tranquila, uma coisa meio sem cor, você põe um detalhe, porque ela por si só já chama atenção Sim. pra ela. Né? Tem coisas que puxam quando a gente sai. Então, vira ela o centro né? do universo. Então eu não vou pôr uma saia da LV, eu vou colocar uma blusa não sei o quê, e aí eu vou de Vai virar um departamento, multimarca. loja de departamentos, né, Marcos? E as pessoas não dá. acham que o elegante é isso. Aí hoje eu vou sair e eu vou usar tudo que eu tenho, eu, né? eu conheço a China, né? Xangai, principalmente. Sim, muito Xangai é uma das cidades mais ricas do mundo hoje. Sem dúvida, a China. E a China, ela, de 2 anos para cá, por causa, inclusive, também da pandemia, os próprios chineses médios, da classe média chinesa, média alta, você tem lá 200 milhões de habitantes que são classe média alta. A gente vê uns programas, né, da China que é mais da conta. E você tem os atores Nossa, que ganham muito. Qual está sendo o maior problema lá hoje? Você não pode só ficar mostrando uma coisa que é não só ostentação, uma coisa que poucos vão ter. Então, não vão Então ter. o cara, hoje eles estão cortando alguns artistas e alguns caras da mídia, porque tipo, ou ele muda, porque não adianta ele mostrar uma coisa que é inatingível. Então, aí Então, que tá. você tem que. Nós estamos no Brasil. Então, quer Então. dizer, próprio elitizados. O que a gente apresenta aqui como hoje, quer dizer, o sapato, né, nosso, Claro. que tem um preço acessível, ele foi criado para isso, né? Para que a pessoa possa comprar. Ele pode ser mais caro do que um sapato que ele geralmente estava comprando, mas ele vai durar mais e não só Exato, isso. isso Ele mesmo, está adequado. Não é um sapato que pro brasileiro é caro. Muita gente que conhece a gente, mesmo no próprio regime private label, nosso sapato vai lá em cima. Mas são modelos exclusivos para alguns alfaiates, para algumas marcas. Mas expressivo, né? são coisas que nós não concordamos. Tipo assim, o private label é uma coisa, é a cabeça dele. Mas a cabeça da Adolphe Tourillon não é essa. Sabe, é fazer um sapato acessível, bom Isso é bacana, e durável. Marcos. Entendeu? E, por exemplo, o brasileiro usa preto e marrom. Não adianta. A gente tem 10 cores, mas ele usa o preto e marrom. Sendo que o preto é 60% a 70% da venda. O cara continua usando sapato preto. É difícil tirar isso do público, do modo geral. Estamos tirando. Mas aí sai um pouco para a cor que você... Essa cor que você tem aqui no estúdio está Essa cor é escura. linda, mas é na linda. rua ela é mais clara, mais avermelhada. Muito Poucos bonito. usam. É uma cor linda, mas Linda não é todo mesmo. mundo que usa. Então a gente usa, esse sapato está sempre em linha, às vezes muda. Porque, por exemplo, também tem esse problema, como até o Davi tinha colocado, da personalização. Às vezes a cor básica que nós temos no box, no couro box, ou no couro Vêneto, por exemplo, é uma cor básica de mercado. Marrom, preto. Quando ele começa a destoar para o conhaque, o uísque, etc., as coisas começam a variar. O uísque nosso é um padrão. Burgundy é uma cor padrão. Então, por exemplo, as cores padrões nossas, preto,
marrom escuro, o whisky, que é o marrom claro, e o burgundy, são 4 cores que nós sempre temos, elas não variam de tonalidade. Porque a gente manda executar aquela quantidade de couro para nós. E nós compramos aquela quantidade. Se você começar a comprar dispareado no mercado, aí vai ser uma coisa muito mais sob medida, mais personalizada, não sob medida. Aí você vai ver uma cor que nós não temos. Ela é parecida com alguma coisa que nós já tivemos. Então, aí passa a ser uma coisa realmente mais exclusiva. Mas as 4 cores principais, nós sempre temos elas no nosso padrão, porque a gente compra. Pelo menos a maior parte dos couros básicos nossos, entre o Vêneto, que é o Vêneto, é quase uma pelica. É muito importante também falar isso. A Adolphe Tourillon não trabalha com nenhum animal pequeno, de pequeno porte. Graças a Deus. Ou bezerro. Não, é tudo couro de boi tratado. Então, essa é a grande vantagem também da Della Torre. Ela vai lá, ela pega um couro de 16, 17 linhas e ela vai fracionando esse couro, ela vai cortando e vai tirando camadas. Então, por exemplo, hoje a nossa pelica, que é excelente, que é que está dentro dos sapatos, que você conhece, ela não é pelica, ela é um Vêneto, é um couro de vaca que chegou naquela gramatura e naquela textura, que seria o couro de bezerro, que a gente não trabalha com esse tipo de couro, porque não é que é ilegal, mas é anti... como é que você vai matar o bezerro? Então, entendeu? A gente está vivendo num mundo um pouco mais a favor da natureza, a favor dos animais, né? E a gente tem algumas coisas, alguns receios, né? Nós todos temos animais, vocês têm, eu tenho. Você vê, então, tipo assim, né? você vai querer que mate o cachorro para virar um couro? Pelo amor de Deus, nem pensar. Então você vê, são coisas que... também o século XXI está mudando. As pessoas também estão mudando. Estão começando a entender como as coisas são. E isso é ótimo, porque o nosso volume de vendas também cresce e vem crescendo, porque as pessoas vão nos encontrando e elas vão entendendo como é que a gente trabalha, tem certificação, não é qualquer sapato. E o que a gente espera é que todo o resto também faça. A humanidade tem que mudar um pouquinho. Vai dando exemplo. Só eu vou dar um break aqui. Antes de mandar os abraços, eu quero pedir... Gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, Elitizados. Vamos aprender daquele like, que nem todo mundo fala, que é para dar uma ativada no nosso canal, né? Para que a gente possa aí destrinchar um caminho bem legal no YouTube. Então, venha ser um elitizado, se inscreva, mande aí a sua perguntinha para nós. E olha lá, vamos mandar beijo e abraço. Vamos mandar beijo e abraço para quem, José Luiz? Ricardo, a Mara, Bruno, Mara, querida, Andréia, Maurício Lopes. Gente, muito obrigada. A gente fica super feliz. Roberto Pedreira. Que legal. A gente fica super feliz, né, Marco, de saber que a gente está começando o segundo programa. Um trabalho, e as pessoas estão tendo aí essa interação com a gente, estão gostando do nosso conteúdo. Então, olha, e outra coisa que eu acho legal, eu sempre falo, de repente, quem está do lado de lá pode vir um dia aqui com a gente. Sim. Sabe, a gente traz alguém aleatório, alguém do público, que venha conversar com a gente. Né, que na realidade é estar junto do público. Sim. Na realidade, a nossa marca é isso. Eu acho que a marca de vocês, esse programa, ele é para isso. Sabe, você poder colocar aqui na mesa mais 2 pessoas que nem imaginavam estar aqui. Exatamente. Para poder conversar, o que você quer ouvir, para colocar o assunto também em pauta e discutir. Que de repente é dúvida de muita gente, né? Pode ser um questionamento. Coisas que a gente não consegue colocar 100% escrita numa revista. Não dá, né? Mas que dá para colocar no programa. Mas tudo que a gente quer mostrar o que é bacana, o que é legal, é estímulo, é para cima, né? É o que a gente faz. A gente é formador de opinião e a gente quer só mostrar o que é bacana. Sim. Assim como os seus produtos, que são impecáveis. Mas aí eu achei interessante uma coisa que eu até citei. Eu estava em Milão e estava tendo uma festa do Armani. E é interessante quando falaram de bermuda, essas coisas. Aí uma pessoa chegou de Ferrari e desceu de bermuda e mocassim. Aí o outro chegou de Bentley, todo de terno, gravata. É muito louco. Mas isso na festa do Armani, né? Eu acho muito legal isso, essa coisa, como você mesmo falou, de cada um, a personalidade de cada um. O século XXI é isso, pela primeira vez. Se você for ver, até o século XIX, né, final do século XIX, não tinha moda.
Não. Sim. Era tudo mais hominha, tava nascendo tudo, processo Era tecido. tudo muito escuro, era roupa preta, era muito clássico. Tudo não basicamente europeu, norte-americano, europeu, depois vinha pro né? Brasil, que era Aham. europeu também. Aí você tinha a seda chinesa entrando para valer, Sim. colorido, mas ainda não tinha o processo que nasceu no século XX. Né? O século XX, aí É. teve as fases do século XX. Sim. Todas Sim. as fases, até as calças boca de sino, que eu É, achava que eu horrível acho- quando eu era pequeno. eu acho muito legal. Mas hoje elas voltaram É. de uma outra forma. Então acho que é legal, porque ela combina. Tem pessoas que vão ficar muito legais com Sim. aquela roupa. É E não verdade. ficam legais com uma roupa ultra Exatamente. justa. Então, quer dizer, É. E tudo que nasceu no século XX, hoje está sendo usado no século XXI de todas as formas. Não, e antigamente o pessoal tinha medo de ousar, né? De repente, que loucura, né? O cara vestido tradicional e pôr uma meia Pois vermelha, pois ou é. usar na meia, usar em, sei lá, em... Eu sou um cara que sempre usou. Eu lá atrás, a Poichardt, eu conheci por causa da meia colorida. Sim. Você lembra que a Poichardt era a única que na época fazia o fio de Escócia colorido, sim. junto com a Burberry inglesa, mas não vendia a a Burberry. A Burberry. Você vê, é. a Petulan aqui no Brasil, que fechou Aham. agora no Iguatemi, as duas lojas Sim, fecharam de vez, é fecharam, uma né? pena. Eles traziam. Nem a Burberry, você vai na Burberry hoje, ela não traz porque é muito caro. Sim. É muito caro. E a Poichardt que tinha. Né? Então você usava, só que a meia da Poichardt era curta, não era tão comprida, mas ficava legal. Sim. Então, quer dizer, eu comprava meia vermelha, meia verde na Então, Poichardt. você vê que Que coisa eram interessante. as cores tradicionais inglesas. Você fala, o inglês ele é todo sério, mas você vai ver a meia que ele está usando, ela é colorida. É colorida, é Entendeu? legal. Para dar um é. destaque no sapato, porque Aham. de novo volta de novo na moda, né? Quer dizer, o sapato é a base. Então, Sim. quer dizer, Eu para o quero inglês é a base. Aproveitar isso, Marco, a gente nessa edição também, a gente está com uma campanha bem bacana com a Polly UK, que são os óculos, né, United Kingdom, muito legais. E a gente também falar sobre isso, a composição, né, da moda. Quando você pode usar um óculos, eu gosto muito de óculos, Zé Luiz também, a gente vive de óculos. Óculos de sol a gente gosta muito. E a gente falar sobre isso também na moda, porque o óculos, ele é um acessório que ele muda tudo, né? Muda tudo. Se você escolher faz o a óculos diferença. errado também, Dançou. dançou. E eu sou É importante. e eu sou a exagerada dos óculos. Não me venha com óculos pra mim, não. Aqueles piquitico ou de leitura. Não. Mas aí já eu é o gosto seu de estilo. óculos grande, É entendeu? o do Tigabana. Eu gosto óculos é grande, o de sol é grande. E o Zé Luiz às vezes fala pra mim, nossa, óculos é grande. Então eu falei, é esse. Zé Luiz, você gostou? É grande. Eu falei, então acertei, né? Tem alguns italianos muito bons. Sim. Então, e a gente pode depois, né, Zé Luiz, fazer isso também. Vamos dar essas dicas, né? Falar sobre a moda. Eu acho que a forma como por exemplo, a gente está está vestido aqui hoje, Olha lá. né? A gente vem vestido justamente para que as pessoas entendam o que nós estamos Sim, usando sim. e até perguntem o que é E o isso, o que lencinho? não é isso. Aqui, ó. É, e o que é um lencinho, lenço. que é chiquérrimo, esse gente, lenço chiquérrimo é lenço super no legal, bolso. cara. Olha aí, ó. Esse lenço aqui, ó, Não é pra só por o acaso nariz é da não, Louis né, Vuitton. Ele serve para isso também, né? O lenço, na realidade, é para uma mulher, para o cavaleiro passar para a mulher. Cadê os cavalheiros que passam lenço pra mulher? Acabou. Século XIX, Mas você vê, não existe. isso aqui, para quem tá vendo aí, ó, não sei se dá para ver, é o mapa de Paris. Ah, que chique. Entendeu? Esses lenços foram feitos muito poucos, em 3 Olha. cores diferentes. Um deles já acabou faz tempo. Ah, chique mas é muito isso. legal. Então, quer dizer, não é só um acessório. Eu acho assim, tudo que você tem que ter na vida, na minha opinião, ele tem que ser pensado. Por que você Sim, tem? por que Por que você comprou? Não é à toa, eu gostei, vou levar. Não, aí você gostou, vou levar e não vai usar. Entendeu? E tipo assim, aí tá gastando dinheiro à toa e tá jogando dinheiro fora. Então. Daí o dinheiro não aceita desaforo. Podia comprar uma coisa Olha lá, bacana, Marco. adequada. Dirlene Roberto Pedreira Pedreira. diz, realmente 90% dos homens, Brasileiros. preciso ler tudo, brasileiros, conhecem apenas o sapato derby na cor, cor preta. Tá vendo? Olha lá. E o que é fugir disso? Fica diferente. Hoje usei... Verde oliva. Olha! Quem é esse? De camurça Claro. salado de couro. Foi nítido como chamou a atenção positivamente. E ainda bem, Risos. Olha só que legal. Parabéns. Não é fácil. Que top. Eu uso sapato verde, o Zé usa amarelo, mas não é todo mundo que Dirlene, consegue. beijos e abraços. Mas parabéns. Obrigada, Eu também Roberto. tenho verde. Obrigada, gente. Ai, que Porque legal. o que acontece é realmente o derby, porque infelizmente o derby o pé do brasileiro é gordinho. Sim. Então, e também tem que estar muito claro para as pessoas. Quando você pega um sapato 39, 40, 41, eles parecem iguais quando você vê eles. O que vale é o interno do sapato. Até quando você entra na Adolphe Tourillon e você entra no nosso site, você vai ver que lá é explicado, só que ninguém lê. Aí
E aí o Felipe tá lá Que as explicando pessoas todo mundo. leem nada, né? Mas se você rodar a página, você vai Aham. ver como é que mede o pé, qual é o sapato que vai estar adequado ao seu pé, se aquele sapato está adequado ao seu pé, Então, entendeu? Porque o maior problema é esse, o sapato, o pé é mais gordinho, então realmente ele vai cair no modelo derby. Porém, nós temos o modelo derby bicolor na Adolfo Turrion. Então, por exemplo, legal. inclusive quando você falou, para dança nós já vendemos alguns sapatos, porque na dança... E se usa muito, né? O sapato colorido, O né? sapato branco e vermelho, ou né? branco e preto, ou branco e marrom. O verdade, tuxedo, né? O smoke, Aham. você usa o preto e branco de Sim, noite. é legal. Você pode usar, para quem está usando summer durante o dia, que é o Summer, sapato, claro. o paletó claro, você vai usar um sapato marrom e branco, marrom claro, caramelo Um e branco. casamento na praia, Fica uma coisa muito assim, bonito. fica bonito, né, Fica Marco? muito bonito. Legal, Então, quer dizer, mas tem que ousar. Claro, você mesmo que usava o sapato preto, fazer o verde tem que tirar o chapéu, porque não é Olha, fácil. que E o legal. Monstrap também não é um sapato fácil de usar. Sim. O nosso é o double. Tem o single. O single é terrível, porque também é o mesmo problema. Por que chama Monstrap também, né? Monk por é que monge. Monstrap? E strap por causa das duas tiras, três ou duas, três ou uma. Tá? Geralmente é assim. Tem até o de 4, mas é exagero. Sim. Mas por quê? O monge antigo italiano tinha o pé gordo e ele tentava usar alguma coisa derby e ficava horrível, porque ele não fechava, ficava aquelas abas abertas. O monk era para cobrir aquele pé. Então ele foi criado para um pé grande. O monk é isso. Só que o Monstrap, na média, nós mesmos na Adolfo Turrion, nós criamos um dentro da nossa forma tradicional e ele pode ser usado porque como você tem duas fivelas, você pode afivelar a primeira e a segunda, onde o seu pé ele sobe mais, você pode até desafivelar. Tem italiano que usa aquilo lá desafivelado mesmo. Fica legal, é charmoso. Ou você muda a altura das fivelas. Então ele consegue conformar o seu pé. Mas não é todo o pé derby. No nosso Monstrap, porque ele não é um Monstrap sob medida, que é possível usar. Mas você vê, ele não sei se esse verde é nosso. Eu acredito que não sei. Nós até montamos esse sapato. Mas ele também deve ver, ele deve ter as duas. E ele também, como ele deve usar derby, como ele falou do derby, o pé dele deve ser um pouco mais alto, ele deve ter que usar as fivelas de uma forma diferente, a primeira para a segunda. Então, mas não é todo o sapato. Não é o Monstrap normal, tradicional, como é o nosso de prateleira, não é para todos os pés também. Por isso que, infelizmente, você cai no derby. Porém, esse sapato seu aí hoje, que é um tradicional full brogue, a gente pode deixar ele branco e marrom desse jeito. Pode deixar preto e branco, pode deixar marrom permite, e preto. né? Ele permite. Então, mesmo Legal. no derby, dá para fazer uma coisa bem bacana, bem louca. Agora você vê a alteração, né? Eu, por exemplo, aqui eu uso 6, 7. Quando é um calçado de fora, eu já vou pro 39. Né? Eu falo, poxa vida, como muda. E mesmo assim é aquele sapato mais fino, Estreito, né? Mais estreito. Se Mais for estreito, europeu, a nossa forma, ela, para também, para todos entenderem, né? Por que o nosso sapato veste bem? Ele é um pouco mais largo que o tradicional. Então, ele é um estilo italiano, europeu, do modo geral italiano e inglês, só que ele é um pouco mais largo. Então, ele se aproxima mais de uma forma Ferragamo. Por que a Ferragamo é um sapato de muito sucesso, né? Já tem mais de um século. Ferragamo é E bacana, ele, né? por incrível que pareça, ele não são as lojas dele que vendem mais. O que mais ele vende é private label. É um dos maiores private labels mundiais, é a Ferragamo. Sapato muito bom. E por que ele se adequa? Porque ele é largo. Zé Luiz tem o Ferragamo, aquele que usa sem meia, o estilo... Aí um loafer mesmo. Loafer, né? Aquele pretinho, ele é bonito, né? Aquele Ferragamo bonito. Então, você vê, um Ferragamo ele é mais largo. Geralmente ele é mais largo. Então, o nosso sapato, ele puxou um pouco esse largo, então para se adaptar a todos os pés. Então, o que acontece? Como eu estava explicando, a medida, ela é interna, ela não é externa. É o seu pé. E o pé também, se você tem o pé egípcio, eu tenho um pé egípcio. Na realidade, só tem dois tipos de pé no Ocidente. É para eu descobrir meu ou pé. Egípcio ou romano. O romano, o seu segundo dedo é maior que o dedão. Ele é mais alto que o dedão. Ixi, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Esse dedo aqui é maior, é Então, isso? o seu é romano. Eu sou romana. olha. Como muitos clientes nossos também E são você? romanos. Você é egípcio. O meu é Você egípcio, porque egípcio. ele vem certinho, ele vai Zé Luiz tem o descendo dedo todos eles. curto. Mas o dedão é maior e depois os outros vão descendo. Então, o que acontece? Nessa formatação mais egípcia, vamos dizer assim, o dedo nunca vai encostar lá na frente. Concorda? Porque o sapato afunila. Afunila. No pé, Romano. que é o romano, o dedo é maior que o dedão. O segundo dedo. Então, ele tende a imbicar lá. Mas ele não pode chegar no bico do pé.
Por isso que eu odeio aqueles sapatos pipitu. Sabe que o povo gosta? Eu não uso pipitu. Não, no seu pé pode dar problema. Porque eu acho feio, porque parece tartaruga, sabe? Sim. A tartaruga no casquinho. É redondinho. No seu pé vai te machucar. fica na frente do sapato, Então, e o seu sabe? pé vai ficar machucado. Fica seu pé feio. vai machucado. Então, o que acontece? O príncipe... obrigado pelo... Olha lá, Marco. O lenço tem que ter um significado. Gosta de coisas que tem um significado. Curtiu o lenço aí, ó. Que chique. Obrigado. Eita, vamos lá. O que o Felipe está falando, ó, o nosso sócio, o que cuida de Conforto toda a nossa sapato área. Deve ser medido primeiramente no peito do pé e laterais. Você entendeu? Como a gente está falando Olha, agora. aprendendo Porque tudo aqui hoje. o sapato, nosso sapato é mais largo, não importa o bico. Todo mundo, o dedo não está chegando. Não é para chegar. Então. Ele pode estar 1 ou 2 dedos para trás. Sim. Por isso que a diferença do 39, 40 e 41, quando você olha, parece que não tem diferença. Lá dentro tem. O pouco que ele muda lá fora, muda tudo lá dentro. Então, para quem tem o pé egípcio, como muitos têm, ele vai encostar aqui e ele acompanha o sapato. Então, como o Felipe falou, ele tem que ser medido pela parte de cima do pé, que é o peito, e pela lateral. Nunca pelo comprimento. O comprimento é o que menos importa, porque na hora que o sapato fechar, acabou. Claro, às vezes o cara tem um pé muito largo e muito alto. Ele vai ser obrigatório comprar um sapato um pouco maior para ele. Pouco maior, né? Mas não tão maior. Tá. Se ele ficar solto no pé dele, vai formar bolha, vai dar tudo isso, gente. É horrível. E ele vai achar que o sapato é ruim, quando o sapato não é ruim. O problema é a escolha foi feita errada. Calçado que machuca o pé, gente. E foi muito bem existe. colocado pelo Felipe aqui de novo, que era o que nós estávamos falando aqui. Quer dizer, não importa se está sobrando na frente. Não pode sobrar muito também, senão vira um sapato aladinho. Aí o sapato estoura para cima. Tem que pôr algodão, né? Agora, é claro, também é um sapato aladinho, porque a maior parte dos sapatos tem 2 milímetros, 3 de sola. O nosso é acima de 4. Então, o que acontece? A sola estruturada, ela não faz esse tipo de dobra acentuada. Sempre tem que ter. Concorda? Porque o sapato, você está andando, ele faz isso, né? Você está caminhando, ele faz isso. Então, ele tem que ter essa subida de mobilidade, bico. Pra você não arrebentar o bico. Senão você vai bater o bico toda hora na calçada, que a gente já não tem calçada aqui também. Não tem não. É um drama. E o salto, ele também tem que dar aquela conformidade de bater. Então, você vai ver que alguns esportivos nossos, ele tem um chanfro atrás também para ele poder fazer isso, fazer esse movimento. É necessário, é importante. Cuidado, né? Sim. Ó, enquanto a gente está aqui com o Marco, gente, essa conversa está maravilhosa, muito divertida, né, Marco? Uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo, bem gostoso. Mas a gente quer anunciar que segunda-feira, né, dia 27, o Daniel. Nós vamos receber o Daniel Lemos. Ele é não digo intérprete, né? Mas hoje ele canta o Erasmo, ele tá fazendo shows por aí bem legal. Ele fez vários navios da MSC no Yacht Club. E a gente vai estar recebendo ele aqui segunda-feira. Que bom. Então, segunda a gente vai ter cantoria, né? Cantoria. A gente vai ter cantoria, vai ser bem bacana. Bem eclético. A gente, não, aí é que tá. A gente é eclético. Cultura. A gente vai falar de gastronomia, a gente vai falar sobre viagens, a gente vai falar sobre moda, a gente vai falar sobre pets, que é uma paixão, assim, que a gente tem. Da maioria. Então é isso, elitizado, gente. Aqui o nosso canal, elitizado, fala sobre tudo, né? Não, muito legal. Então, estamos aqui para falar sobre tudo. E é isso daí, Marco. Poxa vida, que bacana, né, Zé Luiz? Olha, o nosso tempinho corre, né, Marco? Como é que tá de tempo? Porque já Já correu ultrapassamos. mesmo. Já ultrapassamos. Já passou 1h30 que eu tô olhando aqui, faz já um tempo. Pois é, eu tô Olha olhando só, ali que também. legal. Às vezes eu olho pra cima e rápido, falo, né, passa muito Marco? rápido. Passa muito rápido. Você sabe que, às vezes, assim, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente sentou aqui com os meninos, com o Pedro, com o Rodrigo, a gente sempre ficou pensando, puxa vida, 1h30, onde a gente vai arrumar assunto pra Mas tem. Não é? Se você trouxer as pessoas certas. As pessoas corretas. É que nem, por exemplo, porque flui, hoje não né? estão os três, que nem a gente falou, agora vão vir os três, vai vir eu, o Hélio e o Felipe. Vai ser o único problema legal. sempre da Adolfo Turrion, nós somos poucos, né? Hoje somos 10 lá. Sim. E é aquela correria de entra e sai o dia inteiro, cada um tem a sua função. Nós não temos ainda tempo de vida suficiente para ter o duplo nosso. Ó, quem faz a nossa função, quem faz a função do Felipe e do Hélio. Então, eu e o José Luiz. Por exemplo, sair numa segunda-feira como foi hoje é muito complicado, porque, tipo assim, a fábrica vai trabalhar meio que assim, sem dois importantes lá, tanto na produção e finalização, que é o chefe da fábrica, né, o que é o Hélio, nosso sócio, como também o Felipe, que é toda a parte do site e logística. Sim. Então, claro, tem como deixar o robô trabalhando? Tem, mas não é a mesma coisa. Não é. Tá? Mas, obviamente, que vão estar aqui sim. Mas, de outra forma, é bem importante isso também, né, Marco? Porque as pessoas vão ver
quem está atrás dessa marca, né? Sim. A gente vai trazer pessoas super importantes aqui, e aí a gente já tem o lado institucional, e eu acho que isso também é bacana para a marca, para a Sim. empresa, né? É porque então, eu acho que vai ser super bacana mesmo isso. Na realidade, eu que estou aqui em São Paulo, tudo acontece em São Paulo, Tudo né? acontece Então em você São acaba Paulo, tendo a cara verdade. mais exposta. Sim. Mas são sempre os três, você viu no nosso Claro. cartão de Natal, Vi, tudo é que muito aparece legal nós, aparece isso. nós três. Inclusive, É. a foto do ano, Aham. ela vai ser tirada aqui. Porque Olha! naquele momento legal que estão os três Que juntos, chique! como foi a do ano passado Que lá legal! no Empresário de Sucesso. Sim, muito Então foi feita lá bacana. também, então a próxima vai ser feita aqui. Aí vem o Olha. Thales. Vocês conhecem Aí, mas aí a também gente pra tá poder fazer a feliz, volta. pô. Aí vai ser uma coisa. Então vai ser legal, eles querem vir. Momento. Só pediram desculpas por não conseguirem, porque Imagina, não dava. é. E também a gente tinha que acelerar. Claro, Era o segundo claro. programa, tinha que ir Então. pro ar. É o DNA de vocês, que é moda. Então, é moda, tipo assim, a gente adora. e dentro do que É. vocês mesmos falaram, quer dizer, nós temos que levar assim, a moda de uma forma que a gente, onde eu via isso lá no passado, quando eu ia tava ou voltando da escola ou indo para a escola, né? Sim. Que era a TV Mulher, TV que Mulher, você tinha lá o Clodovil, poxa que era um cara vida. sensacional, o cara É. era muito bom, Aham. eclético, totalmente letrado, etc. O cara Verdade. sabia o que estava falando, Ah, não. claro. Não, também era desbocado, etc. Sim, mas ele era sabia, ele, né? mas o cara muito bom. Então você vê, Personalidade e ali conteúdo. você tinha moda, você tinha tudo, você tinha comportamento, etc. Voltado à mulher. Hoje eu diria que não é só mulher, né? Todo mundo. Ah, todo mundo. Claro. Todo mundo. Óbvio que tudo começou na mulher, se você for pensar, né? Até Sim. para o homem aprender a se vestir, acabou sendo a mulher. Claro, Não tem jeito. Então, Foi. agora hoje, juntando tudo isso Sim. e voltando a falar disso para o público é muito importante, porque é muita coisa boa, às vezes até, mas tudo dispersa. É verdade. Isso tem que estar dentro de um programa, coisa que a gente já vem falando já há 3 anos. Então, e agora a gente vai pôr em prática. E já que você falou do Clodovil, eu vou deixar aqui um beijo grande para nossa estilista minha, né? A Maria Zeli, que todas as festas da Elite, os bailes de máscaras, eu uso as roupas dela. E ela era a costureira do Clodovil na TV Mulher. Então, ele fazia os croquis e ela ia lá e ela trabalhava montava, junto com ele. que não era fácil. Que não era fácil, e ele tinha aquelas coisas e Muito ela fazia. exigente ele, né? E Ele ela rasgava tudo, É, se tivesse errado, tudo. começa tudo de novo. E ela tem o ateliê dela ali em Moema, né? E assim, pros casamentos, tudo que eu uso eu vou buscar Não, lá. muito legal. E a história. É história. E eu vou trazê-la aqui também, porque ela tem essa história para contar e nem todo mundo sabe que ela era o braço direito do Clodovil, né? Então a gente vai estar trazendo ela aqui também, que eu acho bem bacana. E são ícones, né? É, Se você são for ver, ícones, é verdade, a gente é. não tem muitos ícones, Não, né? não Eu tem, diria assim, poucos, hoje é. quando eu vejo o mercado, né? A gente falou de Camargo, Sim. falta falar do Ricardo Almeida, Ah, né? o que é um Ricardo, ícone, claro, ele né? é. O Ricardo Almeida Aham. nunca foi um cara pobre, ele já veio da família Almeida, dos tecidos Almeida, Claro. Casa Almeida, Claro. mas ele pôs a mão na massa e construiu a fábrica. Eles não Sim, eram fábrica, era só então. importador de tecido. É. Então, o Ricardo Almeida é o ícone nacional. Sim, Eu diria sim. assim, o André Bretti, que já falecido, né, que trabalhei com ele, era cliente meu na Mercedes-Benz, lá na fábrica, Sim. né, lá atrás, década de 90. E eu comprava VR, não tinha outra roupa para comprar nacional, É, né? era VR. VR mesmo. Tinha a Liluí, que Sim. era uruguaia, muito boa também, mas já quebrou. Mas a VR está aí até hoje, né? E o André Bretti era o precursor da moda, mas não era um cara de moda, um cara estudado, era um vendedor, mas não era um alfaiate. Então você tinha, ou no prêt-à-porter, o André Bretti, com toda aquela finesse dele, educação, ele ia lá, colocava a roupa em você, né, lá na Oscar Freire, depois lá na Giorgio Armani. Sim. E seja VR, ou seja Giorgio Armani no início, e o Ricardo Almeida foi o precursor de tudo. Ele criou o prêt-à-porter nacional, primeiro sob medida, e depois o prêt-à-porter nacional Vanguardista. de rua. De rua, né? né? Que não É, tinha, vanguardista. verdade, Quer não dizer, existia. eu vejo assim. E foi bom porque a gente cresceu com esses caras, né? Eles já eram mais velhos, mas a gente cresceu com eles, vendo eles legal, trabalharem. verdade. Quer dizer, o André Bretti hoje já nem está mais aqui, mas criou todo aquele processo Sim, de trazer as marcas. É legal Né? mesmo. Giorgio Armani, É. Hermès Zenha, né? A loja de Iguatemi era dele. Depois que a Zenha tomou conta, mas, por exemplo, desde o início, aquela loja está lá desde o dia que foi lançada. Aí, ó. Foi o André Bretti que começou. A gente nunca termina. Antes, eu vou ter que falar uma coisa. Gente, não se esqueça. Se inscrevam Inscreva no no nosso canal do YouTube, Elitizados. Dá lá um likezinho pra gente, nos acompanhe, manda perguntas, que é muito bom. Mas eu vou pegar aqui o gancho que você falou do Zenha, por quê? O Marco parece que leu tudo que tinha na revista, né? Porque a gente vai trazer Zenha também Sim, a Zenha. nessa edição. Eu escolhi, a gente estava lá escolhendo, né, o editorial que a gente ia trazer,
porque nessa edição ele está trazendo, assim, um estilo bem antigo. As calças nem são essas, são as calças que a boca ultrapassa um pouco. Sabe o que fica amontoada aqui no pé? Não se usa mais esse tipo de coisa, então, né? mas por exemplo... E Nanzenha está trazendo isso eu agora. acho assim, por isso que eu falo, o Brasil estava fora da moda. Se você for pensar, era tudo mais ou menos, né? O Ricardo Almeida criou um padrão, então você pode ver que os costumes da Ricardo Almeida são muito semelhantes, né? E ele criou um padrão. Sim. Agora, depois opa, caiu aqui. Eu fiquei empolgada, gente, desculpa. É empolgação. Eu tô aqui fazendo um programa, tô feliz, né? Pronto. Segura aí, Marcos, segura. Mas você vê, o Ricardo Almeida, ele criou um padrão, que é um costume mais slim, mas não é todo mundo que pode usar um slim. Não é. Eu uso uma calça mais curta para, inclusive, mostrar o sapato. Lindo. Mas ela é mais justa. Eu que trabalho com sapato todo dia, levanta abaixo, eu tenho que usar uma calça mais larga. Hoje mesmo eu tô usando um look aqui, geralmente eu tô com o Fabrício Allur, esse look é da Giorgio Armani, tirando a camisa que é da Barthelemy, que é um parceiro nosso, Giorgio Armani também é. Na Giorgio Armani, se você pegar todas as coleções da Giorgio Armani, tá lá no meu Pinterest, se você procurar Pinterest Marco Antônio Jordão Magalhães, você vai encontrar lá. Eu dou uma xeretadinha lá, eu gosto. Giorgio Armani, desde 1900 e bolinha até hoje, tirando aquelas ombreiras da década de 90 que eu achava horrível, mas tirando aquilo, é a mesma roupa. O paletó é ajustado e a calça é larga. Sim. Mas por que a calça é larga? Pra ela dá o brilho. Por exemplo, quem dança vai dançar com uma calça larga para ter o jogo. Balança, claro, né? Uma reta nem mostra a dança. Não, então, verdade, essa lógica da Giorgio Armani, que eu falo da Giorgio Armani porque é um cara que eu admiro e eu uso. Então, por exemplo, a calça é larga, ela não é e ela, claro, o Giorgio Armani, ele já tem quase 90 anos, ele gosta de jogar a calça lá embaixo. Fica todo, eu não gosto totalmente empapuçada. Porque fica demais. Não precisa daquele jeito, mas tem gente que fica muito bem daquele jeito. Você vai pegar vários cantores, pops, né, os negros mesmo, toda a música negra. Meu, o cara tem umas roupas totalmente loucas, outro todo certinho, outro cara todo desengosta, mas fica muito bonito. Né? Então, não é que você está resgatando, eu acho que volta a ser aquela lógica de você ter um pouco de tudo, entendeu? Às vezes você pode usar uma mais curta, às vezes você pode usar uma mais comprida, às vezes você pode usar uma mais larga, depende do estilo. Hoje, agora, um estilo único, realmente, que eu volto a falar que é a Giorgio Armani, que mantém isso. A Giorgio Armani não tem calças justas, vai ter na EA7, na Emporio Armani, etc., mas a Giorgio Armani não. Giorgio Armani é reta, é uma calça que cai, é como se fosse uma cortina. Você fecha o paletó, você não sabe se o cara tá com uma saia, como uma mulher que tá com uma saia, ou se ele tá com uma calça, que vira tipo uma cortina, mas ela vai balançando. Então, isso daí eu acho muito bonito. Mas não é todo mundo que vai usar esse look. Nem tudo é pra todos, né, gente? Que ele até lembra um pouco a boca de sino não ser uma boca de sino. Porque e muita gente não vai entender também isso. Também. Ele vai achar que a moda é tudo junto. E não é. É isso. Abraço, momento abraço para Kelly Munhoz. Não, Rodrigo não. Acho que o Rodrigo quer entrar aqui, porque é para finalizar o nosso podcast, né? Ele quer mostrar o sapato dele. A gente vai mandar um abraço para Kelly. A gente já tá finalizando mesmo, né? Porque senão vão entrar aqui e vão interromper a gente, pelo que eu tô vendo, né, Marco? E aí a gente vai ter muito Vai voltar pro próximo assunto agora com o Felipe e com o Ellison. O Rodrigo vai entrar, acho que para encerrar aqui o nosso podcast. Mas a gente já quer te agradecer, Marco. Obrigado também. Foi muito legal. Você é muito parceiro. É assim, a gente pensou muito nas pessoas que viriam, né? Justamente por isso. Porque acreditam na Elite, acreditam em mim, no Zé Luiz, como pessoas, né? Então a gente fica muito grato mesmo. Eu sei que você é um cara que tem muito conteúdo. Tem muita coisa para trazer para nós. Essa coisa da moda, né, Zé Luiz? Essa coisa do calçado, do bom gosto, do bom senso. E uma da coisa, inovação, sabe? Só o último parênteses, né? Que todo mundo fala, por que você não tem um programa? Bem, nós somos fabricantes. Fabricante, não adianta ele ter um programa para ser tendencioso para ele. Então, acho que é uma coisa que ele não deve ter. E eu já venho esperando, porque você vê, a gente vem falando sobre isso. São 5 anos de Adolfo Turrion, há 5 anos. Vai falar 5 anos. Mas demora para acontecer. Demora. Só que eu falei, tem um programa, vai acontecer, vai ser da Elite, como a gente não sabe ainda, mas tá saindo agora. Então, quer dizer, ninguém faz nada sozinho. Não era sentar aqui para falar de moda, não. Como o Clodovil também era na TV Mulher, eram vários. É um programa. Claro, é um então, programa, como é aqui também. Como é aqui. E obrigado também, porque eu acredito em você e você vê, tá acontecendo. Você sempre acreditou na gente, Marcos. Sempre, verdade. E o que a gente falou hoje é muito pouquinho, porque a gente tem muito que falar. Muita história, muito que dá de dicas, de toques, né, de uma série de coisas. E
Mas aí a gente quer você sempre aqui com a gente. Obrigado. O Felipe tem muita coisa Tinha que engraçada para começar com contar. quem já faz parte do grupo, né? Então, como você já faz parte... Ai, a porta se abre, eis Pode que... entrar, Entra o Rodrigão. Olha! Opa! Parabéns pra você! É claro! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado. Aí, Zé Luiz. A velhinha até apagou, hein, Rodrigo? Ei, caramba! Foi rápida, tem que ser rápida. Vou tomar cerveja. Agora não é pro Rodrigo Tomar se cerveja, esconder. foi. Rodrigo se escondeu atrás da mesa, veio com cabelo, fez até um tupete pro podcast. Tá ficando Tá fashion. escondido. Tá fashion, Rô. Obrigado. Parabéns de novo. Gente, obrigada então, né? A gente quer agradecer, Marco, de novo a sua Obrigado presença. Obrigado. Eu e José Luiz, a gente fica super feliz, agradecer ao pessoal que está aí do outro lado. Se inscrevam, estejam com a gente aqui no nosso podcast. Manda para nós os assuntos que vocês acham que sejam pertinentes, né? YouTube, todas as mídias, né, Rô? A gente está em todas as mídias. Rodrigo, TikTok, Pedro, YouTube, Prime. TikTok, Facebook, Rodrigo, todas. Prime. Tamo junto, gente. Elite. Muito obrigada. Adolfo Até Turrel. mais. Até segunda. Segunda, ó, cantoria, hein? Segunda nós vamos cantar com o Vamos Tremendão. comer bolo. Ó, Tremendão.